Olá, pessoas estranhas e pessoas não estranhas, muito bem-vindas ao Playlist. Eu sou Aninha Paixão, trazendo para você toda semana alguém muito especial, porque aqui você já sabe, meia boca não passa nem na porta, jamais passará. Eu jamais permitirei que isso vá acontecer aqui neste estúdio. E você sabe por quê? Porque você não aguenta minha boca, eu não aguento minha boca, eu, você e eu, nós quatro decidimos isso. E é por isso mesmo que certas semanas, como sempre, eu tô mimando vocês demais da conta. E essa não seria diferente, só que essa eu exagerei, gente. Essa eu exagerei, mas eu exagerei, assim, demasiadamente demais. Porque eu tenho aqui ninguém menos do que o Celso Adolfo! Ei, lindeza! Nossa senhora, eu vou ter que... como é que eu vou entrar nesse ritmo da Aninha, meu Deus do céu? Como é que entra nesse ritmo? Eu não sei. Explica aí, gente. Como é que você tá? Eu tô ótimo, maravilha. Que maravilha, finalmente aqui, hein? Tudo que a gente andou passando nos últimos tempos aí, cada um driblou isso como pôde. Eu também Não fiz é? a minha parte e fiz muitas músicas e tal. Estou com um disco novo e etc. Então tem assunto para valer. Nossa, mas nós vamos conversar demais, porque é isso, né? Ficou todo mundo na paradeza, assim, um Isso. tempo. Aí, na hora que chegou chegando todo mundo, Todo né? mundo. Foi saindo de casa, já tendo que fazer. É. Você compôs muito na pandemia? Compus bastante, a ponto de estar fazendo um disco agora que eu posso gravar 20 músicas, se eu quiser. Ah. Mas o disco vai sair com 15. Por quê, talvez, gente? Talvez com 18. Que é isso? Fica amarrando mexaria pra chegar. Porque no meio disso tudo tem um tanto que a maior parte é inédita, e aí nessa de mexer nas coisas, ter muito tempo com essa história de ter ficado dentro de casa, aí eu descobri mais umas 2 ou 3 das antigas mesmo. Mas olha aqui, sabe o que é uma coisa que eu tô sempre conversando com as pessoas? Por que não faz um álbum duplo, gente? Isso é tão chique, isso é tão maravilhoso. No meu caso, vai dar para fazer um. Então, Agora. não fica com esse negócio de ficar amarrando assim coisa pra gente, não. Isso é uma Eu tenho injustiça com a gente. Você sabe que há muitos anos, uma vez eu conversei com o Gilberto Gismonti, estava o Gilberto Gismonti, o Juarez Moreira e o André Dekesh. E não sei se foi aqui ou se foi no Rio de Janeiro, enfim, que eu estava ali com eles, a gente estava fazendo um trabalho juntos, eu o Juarez e o André Dekesh, e a conversa com o Gismonti foi por aí, assim, gravar o quê? Gravar quando? Gravar um disco por ano, um disco a cada 2 anos, era no tempo do LP ainda. O Gismonti falou assim, não, tem que gravar todo dia, tem que gravar toda hora. Claro. Não tem que ficar elaborando uma coisa para depois soltar aquela coisa, do ponto de vista dele. Porque ele é um músico instrumental de mente muito livre, de ideias completamente soltas, e harmonias livres, improvisação e tal. Ele pensa assim, e essas pessoas pensam assim. Eles não pensam compartimentadamente. Eles pensam de um jeito muito livre. Então, para ele, todo dia é todo dia de gravar. Mas onde que seria? Então, eu fiquei pensando assim agora, por que o tempo todo, no meu caso, no caso da maioria, né, a gente fica assim, um disco agora, daqui 2 anos outro, daqui 5 anos outro. Isso aqui eu quero saber, aonde que é essa prisão? Se ele é livre ou vocês são presos, de que forma? Exatamente, eu também não sei, eu fiquei pensando. Aí, quando chegou agora, ao invés de eu gravar 10 músicas, que é um padrão razoável para lançar, uma quantidade de coisas que a gente vai chamar de um disco, né? Porque lançar o disco físico é a última coisa que eu vou fazer agora, inclusive, com esse trabalho. Mas, ao invés de fazer isso, eu falei assim, não, eu vou gravando. Aí chegou a 15. Aí, agora, ontem, eu cheguei no estúdio e já estava com 18. E eu tenho mais 2. Você está brincando? Eu tenho mais 2 que eu não fiz nada com elas ainda. E são todas suas? Todas minhas, claro. Ainda tem mais uma, que é uma coisa muito doida. É o bônus track. É um bônus track. Mas tem um negócio muito louco que é uma... Já estou falando para danar. Mas, pelo amor de Deus, pode me contar que eu estou curiosa. Então, é o seguinte. Aí, eu fiquei lembrando dessa conversa do Gilberto Gismonti, falei assim, eu vou gravar tudo. Não vou ficar com esse negócio de esperar ano que vem para eu poder juntar mais 10 músicas. Eu vou gravar tudo. Até porque a maneira de lançar isso hoje não é mais lançar um CD quadradinho, bonitinho e tal, lançou aí aquela quantidade de música. Não é mais isso. Eu vou fazer isso pela última vez agora, por força da circunstância. Mas eu não vou fazer mais isso. Quase ninguém mais está fazendo. Então, lançar nas plataformas, e são inúmeras as plataformas,
Você pode dançar 2, pode dançar 1, pode dançar 5, você faz o que você quiser. E depois você vai gerar um álbum lá no fim, aí você vai lançar um álbum com aquela quantidade toda e vai ter um nome esse álbum. Ok. Mas aí... Vai chegar um tempo que esse álbum vai ser só para colecionadores, gente. Aí vai ser maravilhoso isso, porque tudo você vai colocar ali no Spotify, no YouTube, no Facebook, aonde? Instagram. E as pessoas escolhem o que ela quer, mas o seu material tem que estar ali. Tem que estar ali e as pessoas vão fazer o álbum. As próprias plataformas sugerem álbuns, né? Claro. Isso é engraçado, é muito bom isso. Mas, enfim, então, a tal música estranha assim, que eu resolvi ontem que eu vou gravar. O bônus track. É o seguinte, essa história tem um pouquinho... Não é longa, não. Vou enxugar essa história. Então, calma, eu quero saber dela inteira. Mas antes, você sabe como é que funciona aqui, né? Conte-me tudo, não me esconda nada. É isso. E a gente vai pegar e vai para a primeira musiquinha primeiro, aí você conta essa história pra gente, pode ser? Então tá bom. Eu gosto de detalhes, não vem com esse negócio de enxugar as coisas, não. Eu não gosto disso, então eu gosto de detalhes, tá bom? Ótimo. O Iraí pode ir soltando? Pode. Ai, que ótimo. Como assim, gente? Aí o Iraí já pegou arrebentando. Que necessidade é essa de já chutar a porta com voadora de direita? Já passou o rodo, hein, Iraí? Meu Deus do céu. Vamos ouvir um pouquinho dela, vamos? Nossa, mas eu não posso escutar muito não, que eu começo a chorar, você sabe, né? Meu Deus. Que nem sabemos tudo que queremos. Como é difícil o desejo de amar. Calma, muita calma nessa hora. A gente não pode escutar ela toda, não, porque essa é uma das músicas que, tipo assim, se eu escutar ela mais do que a gente escutou aqui, eu começo a chorar mesmo. Ó, que coisa. Então, conte-me tudo, não me esconda nada. Eu quero saber o nome da rapariga, não precisa. Mas eu quero saber tudo, pelo amor de Deus. Eu vou omitir uma opção de coisa. Ai, meu Deus, eu detesto, troca nome. Eu vou, entendeu? Mas eu morava no edifício Panorama. Aqui em BH. Em Belo Horizonte, ali na Afonso Pena com Getúlio Vargas, Praça ABC. Morava ali no 13º andar. E então, a varanda estava uma varanda bacana, assim. Todo dia, eu chamo de edifício Panorama, não é à toa, que você levava, estava lá em cima, você via um panorama bonito de Belo Horizonte, né? Não tinha 10% dos prédios que tem hoje ali na frente, que cortaram Nossa o barato Senhora. da... Eu chegava na varanda, eu via a Praça Savassi. Meu Deus! Depois os prédios foram chegando. Você não vê nada. Não vê mais nada. Do panorama você não vê, não. Talvez do último andar, pode ser. Mas também o último andar eu acho que é o 15º. Não vai mudar muita coisa, não. Mas, enfim, eu estava ali na varanda, pensando na vida e pensando nessas histórias do amor, né? Os tombos, né? Aham. A gente toma tombo, não adianta. Você estava sofrendo, é isso? Todo mundo toma um tombinho. Às vezes um tombão. Mas peraí, não. Peraí que eu vou te falar o tamanho do tombo. Era paixão platônica ou ela existia Não, ali? real. Era real? Real, Tinha bitoquinha? Tinha tudo. Tinha de tudo um pouco. Então conta. Ou de tudo muito. Ai, meu Deus! Tá chegando aonde que eu gosto, mas vá. Bom, enfim, então, o namoro tinha acabado. Namoro, quando acaba, é um corte, né? É. Acabando com briga ou sem briga, combinado ou não combinado, sempre é um corte. É terrível, é terrível. Entendeu? Sempre é um corte. E nessa hora, bom, eu como vivo na música, vivo sempre com violão na mão, sempre pensando, sempre escrevendo, o dia inteiro, todo dia eu sou assim. Então, eu estava na varanda e lembrando, passando aquele filme todo, né? Quando passa o filme todo, eu vejo a lua, uma lua nova, um risquinho no céu, e o planeta Vênus do lado da Meu lua. Deus, que aí, romântico. A música começou por aí. Eu na janela, olhando a lua, perguntando a lua. Veio assim, quase falado assim, sozinho, sem pronunciar nada, né? Sem verbalizar nada. Ai, meu Deus. Aí eu pulei a janela. Gente, minha pele vai sair para fora aqui de tão arrepiada. Pulei a janela, peguei o violão e o negócio foi andando. Se aí tivesse era partido no meio dela, aí você ia achar esse ponto. Aí começou a andar desse ponto para o fim. E aí toda a descrição da situação veio vindo. Entendeu? Veio vindo.
e fui até o fim. Quando eu cheguei no fim dela, eu falei, agora falta o começo. Meu Deus! Agora falta o começo desse negócio. Aí eu peguei... Bom, eu estou aqui, que tom que eu estou? Estou em Ré maior. Ó. Ai, meu Deus. Eu acho bonito isso aí, ó. Tá bom, Elaí. É porque a ideia de todo mundo é que as pessoas não se percam, né? A ideia principal, eu acho que é essa. As pessoas não devem se perder, porque... Por motivo nenhum, mas as pessoas se perdem. Elas se bloqueiam e se perdem. Mas se perdem em que sentido? No sentido do propósito da vida delas, de quem elas se são? Perde do convívio. Aham. Se perde do convívio. Uhum. Então, ok, vamos assim. Mas quando eu cheguei do meio até o fim da música, aí eu falei assim, agora tem que achar o início. Eu achei o início. E o início veio muito fácil. Aí eu vou pedir o Iraí para poder botar o comecinho dela de novo. Porque é importante falar isso aqui, ó. Põe ela no começo, os acordes iniciais. Põe. Nossa. Quando no começo mesmo, na cabeça. Nossa. Deixa eu pensar um pouquinho. Isso é bonito. Tá bom. Quando eu cheguei do meio até o final da música, eu não achei o início. Mas eu parei em Ré maior, montei o acorde, primeiro acorde, que é esse que a gente ouve, um acorde de Ré maior com sexta, na linguagem teórica da música, e saquei, falei assim, não, eu vou fazer uma sequência descendente aqui dela que vai ficar legal. Eu experimentei, mas não houve experimento, houve uma iluminação, eu acho. Os acordes vieram, eu fui encadeando um por um, sem nenhuma demora, sem nenhum sofrimento, nada. Os acordes foram vindo e a música foi fluindo. Ela é muito fluida, por isso que ela é tão... Fácil de escutar? Acessível a muita gente. Ela é fluida, ela é natural, entendeu? É isso que Mas você não acha que isso é por causa do sentimento? Acho. Você não acha, foi um negócio que eu falei com o Márcio Greik aqui, você não acha que foi uma hora que você conseguiu ali, naquele momento, decodificar o amor? Eu acho que é. Eu acho que esse negócio chama-se mesmo inspiração. Eu não consigo achar outra palavra. Download, aquele negócio, vem de outro plano, não vem? Tem um download aí. É. Chega assim, ó. Então, bom, essa música estava solta aí no firmamento, e ela veio andando, e aí ela andou e me encontrou dentro... Mecânica quântica, você acessou a onda de informação. Me encontrou dentro do edifício Panorama. Eu fui um veículo desse negócio. Tá. Foi com naturalidade. E na hora que ela ficou prontinha? Ela demorou... Sabe quanto tempo eu demorei para fazer essa música? Quanto? Eu acho que uns 15 minutos. Você está brincando comigo. Porque é muito raro isso acontecer, mas acontece, com muitos compositores, acontece de a música vir inteira, você termina a música rápido. Ainda mais nesse padrão nosso, quer fazer música com letra, 3 minutos, 4 minutos. Né? Outras demoram muito mais. Você para, estuda, monta acorde e tal, monta harmonia, pensa, escreve uma coisa. Aí quando você quer citar uma coisa de alguma outra coisa de literatura, aí você tem que parar. Quando eu cito, eu paro, vou nos livros, vejo o que eu quero citar, consulto. Isso aí é um outro tipo de trabalho, que é ótimo, é uma delícia. Não elimina a inspiração. Mas a inspiração, às vezes, quando ela bate dessa maneira, eu acho que ela vem arrebatadoramente, explica tudo em poucos minutos e em pouco tempo. Você não precisa ficar encebando muito. Ficou assim. Então, eu nunca consegui mudar, e nem vi necessidade de mudar. Uma palavra, uma letra que fosse, uma palavra que fosse, um acento diacrítico. Aham. É mais difícil isso, de nada, de coisa nenhuma ali daquela, e muito menos os acordes, e nem a melodia, nada. Aí, a música ficou pronta, e aqui, o que eu faço com ela agora? Mas espera aí, na hora que ela ficou pronta, você teve que correr, foi aquela letra que já gravou na sua cabeça completamente, ou você teve que correr já? Não, eu escrevi. Aham. Uma pena que eu perdi esse manuscrito. Esse papel.
Eu perdi esse manuscrito. Você perdeu ou você deu para donzela? Não dei para ninguém. Olha não. que você mandou para ela numa cartinha com perfume. Não, mandei. Você me deu uma ideia aí agora. Eu tô sentindo isso. Quem sabe os próximos. Os próximos que fizerem música desse tipo façam isso, sigam essa ideia. Não tem garantia nenhuma de que vai mudar o fato, mas é um gesto, né? É que essa história que perdeu. Não, mas eu perdi. Eu sempre procuro esse como é que fala, esse manuscrito dela. Eu lembro direitinho de eu escrevendo assim, na minha mesa. Lembro perfeitamente escrevendo. Lembro dos lugares onde eu risco aqui, mudou uma coisa aqui, e ficou pronto. Depois de pronta, não teve nenhum problema. 2 dias depois, aí que entra o Tutti Maravilha. Aí é uma figura. O Tutti Maravilha é um personagem importantíssimo do jornalismo do rádio brasileiro. Da cultura, né? Cultura Aquilo do rádio ali é brasileiro. impressionante. E ele é... Eu não sei de ninguém que esteja à frente de um programa só durante tantos anos quanto o Tutti. É verdade. É verdade. Eu não sei de lugar nenhum. Todo lugar que eu vou, sempre não tem. A pessoa fica 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas o Tutti está com, sei lá, com mais de 30, eu acho que desde 1982. Acho que foi 1832. 1800. Por aí. Dom Pedro II estava começando o negócio dele lá. Foi. Mas então, eu acho que é 1982 ou 83. Até hoje, o Tutti está no ar diariamente. Então, o Tutti é um caso... Ícone. É um ícone. Mas você mostrou para ele? Não, aconteceu o seguinte, que ele tinha um programa na TV Bandeirantes na época que chamava... Isso foi 82, hein? 1982. Chamava Folhetim. Eu sabia do programa. Era no final de Getúlio Vargas, eu estava no panorama, no final de Getúlio Vargas estava na minha esquerda, assim, eu estava vendo aquele final lá. Depois da Savassi, da Praça da Savassi ali. Eu falei, eu vou lá levar essa música para o Tutti. 2 dias depois. Cheguei no programa, o programa era ao vivo, não tinha esse negócio de gravar. Ninguém arquivava programa nenhum. Então, eu cheguei lá no Tutti, na hora que deu um intervalo, eu fui para o camarim dele, falei, Tutti, fiz uma música assim, 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 Paraná, Pororô, contei a história toda e cantei um pedacinho para ele. Ele falou, nossa, você vai entrar com ela daqui a pouco. Espera aí. Meu Deus. Aí me chamou. Eu entrei e toquei, nós dois. Então, tinha 2 dias que ela estava... Ai, meu Deus, bebezinha. Eu nunca mudei absolutamente nada dessa música. Ela é para ser tocada desse jeito. Acabou, não tem... Já vi muita gente tocando ela de outras maneiras, já vi muita gente tocando ela com acordes errados. Te irrita esse tipo de coisa ou não? Não, se é gente do ramo, me irrita. Porque gente do ramo não precisa tocar errado. Sabe o que está acontecendo. Quando a pessoa não é do ramo, você tem que relevar tranquilamente e aceitar sem nenhum problema. A pessoa toca como ela entende, como ela consegue. Entendeu? Talvez tenha isso, talvez o que você colocou ali é difícil demais para a pessoa. Imagina eu tocando aquilo no panderete, você vai ter que perdoar, relevar. Vai ser difícil, entendeu? Não é? Mas, olha, eu tenho o maior prazer, sabe de quê? Quando eu encontro alguém, a pessoa me pergunta, e eu, às vezes, me ofereço, falo assim, os acordes são esses, assim, assim, assim. A pessoa sente um alívio tão grande de ser informada de como que aquele negócio deve ser tocado, que ela pode até continuar fazendo umas variações por conta própria, mas o essencial, a pessoa fica conformada e aliviada de ter tentado tantas vezes e não ter conseguido da maneira correta. Então, por isso que eu acho bom fazer isso. Eu tenho um caso sensacional sobre isso. Me conte ele, por favor. Eu quero detalhes, porque eu tenho aquela perguntinha que não quer calar e você vai me contar depois do caso. Se a menina voltou com você ou não. Ô, gente! É tudo que eu quero saber, porque com uma música dessa, devia estar casado com ela até hoje. Já vai longe o negócio, tá vendo? Viu só, Iraí? O negócio é brincadeira. Você tá vendo aí, ó? O que dá mexer com... Ser entrevistado? Você vai aprendendo, hein? Então, é o seguinte, eu estava em Ouro Preto,
sei lá, 5, 6 anos atrás, não, nem isso tudo, talvez uns 4 anos atrás, estava ali na Praça Tiradentes, tal, passeando, e a praça sempre cheia. Aí, na esquina da rua Tiradentes com a rua direita, tinha umas meninas e uns rapazes. Aquele formato exato que eu conheço de cor e salteado. Meninas que você fica paquerando, meninos que ficam paquerando os rapazes. Os rapazes ficam sentados no chão bem despojados, fingindo toda a naturalidade, entendeu? Fica assim e tal. Tudo ali está, né, fluindo ali. E as meninas bonitinhas e mais e tal. Aí, para completar o padrão, um dos rapazes toca violão. Lógico. Aí o rapaz está ali sentado no chão tocando violão. Aquele rapaz no chão ali sou eu, né? Lógico. Muito bem. Aí, quando eu passei assim, eles começaram a tocar, nós dois. Mas sem saber que você era você? Não, vai sem nem noção. Não, você não sabe de nada ainda. Não. Ai, meu Deus, olha, eu tô quase morrendo. Aninha, já. Você não sabe de nada. Aí, quando eu ouvi, e aconteceu isso. Ele tocando errado, tudo errado. Os acordes errados. Mas tocando do jeito dele, não importa. E o que importa é na hora que a música começa. E nós que nem sabemos, na hora que a música começa aí a música começou. Os acordes errados ou certos deixam de ter importância. Mas a música vai andando. Mas os acordes certos, eles colocam a música no lugar certo, a emoção no lugar certo. Eu fiquei ouvindo ali e tal, deixei o cara cantar tudo. Ele foi cantando e tal, aí eu entrei na roda, tranquilamente. Falei, senhor, gente, professor, eu conheço essa música aí. Eu posso fazer umas perguntas para vocês aqui? Entrei assim, eles ficaram assim comigo, né? Sensacional. Aí eu falei, eles falaram assim, olha, pode. Eu falei, não, porque eu também toco violão, eu queria fazer umas perguntas para vocês aqui. E conforme o que acontecer, vamos ver como é que será o final dessa minha intervenção aqui, né? Falei assim, você sabe o nome dessa música? Todo mundo sabia, essa é a mais fácil. Vocês sabem que ano que essa música foi feita? Aí ninguém acertou. Ok, beleza. Tem muito tempo e tal. Ok. Vocês sabem... quem compôs a música? De quem é essa música? Aí o menino do violão levantou o dedo e falou, sei. É de um cara chamado Celso Adolfo. Eu falei, beleza. Você sabe aonde esse sujeito nasceu, esse Celso Adolfo aí? Aí o cara pensou. Aí ele falou assim, eu sei. Ele nasceu em São Domingos do Prata. Eu falei, então agora aconteceu, final da história, que eu sou o Celso Adolfo. E eu vou tocar para vocês. Eu sou de São Domingos do Prata e eu vou tocar lá para você aqui agora. Meu Deus do céu! É bonito isso porque não tem nenhuma, não estou me vangloriando de nada. Eu só estou curtindo um momento. Eles gritaram, não gritaram? Teve aquele grito de adolescente. Me entregou o violão, aí a roda mudou, eu sentei no meio-fio e toquei como se eu fosse exatamente um deles, com as meninas ali perto, que a gente fica querendo namorar, você fica na paquera, você fica aí, chavecando e tal. Eu fiz a mesma coisa, entendeu? E me integrei completamente no negócio. Toquei a música inteirinha para eles. E eles bateram o palmo, ficaram numa alegria danada. E eu fiquei mais alegre ainda, porque eu tive coragem de fazer isso. Não era para ter feito, mas eu fiz. É uma experiência sensacional fazer isso. Por quê? Você é tímido? Foi a primeira vez que você fez uma coisa dessa? Não, eu não sou tímido, não. Mas é abordar uma pessoa que está tocando uma coisa na rua, que está ali com um grupinho, e você é o dono da música e tal. Você é estranho, porque você pode ser confundido com muita coisa, sei lá, você tem que ter muito jeitinho para fazer isso. Mas eu acertei todas. E aí, no final, ainda falei assim, não me lembro o nome do menino, perguntei, mas não lembro, não. Você quer que eu te ensino aqui, esses acordes aqui agora, pelo menos os iniciais, que são a chave para começar a música? Ele falou, quero. Eu falei, então vamos lá. Aí eu ensinei para ele esse começo todo. Até que tem aquele arpejo, esse pacote. E ele conseguiu tocar? E esse pacote repete no fim. E eu ensinei para ele calmamente. Nós ficamos ali um tempinho bom. Ensinei, tal. Eu falei assim, você trata a jeito de decorar isso aí, porque é na memória. Mas na hora ele repetiu.
algumas coisas. Falei, vamos de novo. Repetiu e tal. Só tinha um violão, né? Porque eu tinha que fazer e passar para ele, fazer e passar para ele. Então, foi muito legal isso. Ele saiu de lá, eu tenho certeza absoluta que ele saiu de lá aliviado de ter, agora, na frente dele, os acordes certos, porque ouvindo assim no... Menino, ele tem história para poder contar para o neto dele. Então ele vai contar isso. Olha só. E eu tenho também, né? Deixa eu ver. Pois é. Olha que sensacional. Ó, a custa da música, a custa de Ouro Preto e a custa dele, eu tenho história para contar. Da Lua, tudo começou com a Lua. Tudo começou com a Lua. E a perguntinha, voltou ou não voltou? Não. Não? Por quê? Isso só foi a música só foi um desenho de uma situação que estava definida e que tinha que ficar onde estava. Mas ela sabia que era para ela? Isso eu não sei. Você está achando que não? Isso eu não sei. Terminou, compôs, foi lá na televisão 2 dias depois. Você acha que ela não ligou os fatos, não? Ela tentou te ligar, não tentou, não? Ela foi atrás? Não foi? Alô, ela apareceu gente no dia do seu casamento. Presta atenção. Não seja jamais entrevistado por Aninha Paixão. Nós vamos para a próxima musiquinha, mas que eu ainda arranco isso aqui, eu arranco. Eu tenho certeza que ela estava no seu casamento gritando. Celso! Celso! Volta pra mim! Ou então ela cantou. Ela deve ter cantado. E nós que nem sabemos quanto nos queremos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ela fez isso no dia do seu casamento. É desse jeito. Você casou? Claro. Não com ela, olha aí, ó, tá vendo? Mas fez outra para essa aí também? Eu tenho. Para essa eu já fiz outra coisa, já é bem-humorada, já é outra conversa. A gente precisa de uma musiquinha agora, então. Então manda. Vamos ver qual que é a segunda que o Uraê vai mandar. Coração Brasileiro. Eu achando que tem o ritmo totó. Colhi um caminho, armei Arapuca, fui pra Tocaia, fui guerrear. Que delícia! Conte-me tudo, não me esconda nada. O Coração Brasileiro é uma música também mais ou menos na mesma época do nós dois. Ah, é? Um pouco antes, porque eu era funcionário público do DR, eu estava lendo Grande Sertão Veredas pela primeira vez. Todo mundo tem que ler Grande Sertão Veredas, no mínimo 5 vezes. Ou no máximo 200 vezes. Você está em qual? Aquele eu já li várias vezes, viu? Já perdi a conta. E agora eu fico só naquela de consulta, né? Fico consultando o livro para uma coisa ou outra. Mas, então, aquele panorama interiorano, aquela ideia de briga de jagunços, de grupos de jagunços brigando entre si, a linguagem desenvolvida entre eles, muita coisa do texto ali é a transcrição que o Guimarães Rosa arrumou para poder chegar àquele troço, e muita coisa ele inventou, e muita coisa ele inventou um jeito de transcrever uma realidade do mundo do sertão, né? do cara da roça, né? Como é que você transcreve aquela conversa? Como é que você dá entonação? Como é que você vai botar ponto e vírgula, travessão, 2 pontos? Como é que você faz com isso? Ponto final. O negócio é a exclamação. A obra do Guimarães Rosa tem 200 mil maneiras de ser abordada. Naquele momento, eu captei aquele negócio todo, porque eu sou do interior, né? Eu sou de São Domingos do Prata, eu sou do Ciclo do Ouro, é outra conversa, atrás de Ouro Preto, Mariana, ok. E o Grande Sertão Veredas é sertão, entrando para Minas Gerais e vai até Goiás. É outra conversa, outro ambiente físico, mental, psicológico e tudo, e de comunicação, né? Mas eu captei aquele negócio. Me bateu, então, de que o val da vida é fundo. Essa frase veio assim para mim. Ela não é do Grande Sertão Veredas, mas ela é também do Grande Sertão Veredas. Porque o val é uma parte do rio que é mais rasa, para você atravessar a pé. E quando eu era menino em São Domingos do Prata, para poder assistir o Clube Atlético Pratiano jogar futebol, que eu era
torcedor do Atlético Pratiano, depois virei torcedor do Atlético Mineiro, porque os uniformes são idênticos, eu era menino. Então, para entrar no Rio, para entrar no campo, os meninos... Tinham que atravessar o rio passando pelo Val. Os meninos, ao invés de pagar o ingresso, eles tinham mais ou menos um direito, assim, que o pessoal fazia, não via, não fazia questão de prestar atenção, que os meninos passavam pelo Val do Rio de Lavapés, que é a parte rasa do rio. Você passa com a água na canela e vai andando. É o Val do Rio, a parte... Então, essa imagem de atravessar o rio pela parte rasa, que é o Val, essa imagem está lá, essa palavra está no Grande Sertão Veredas, já está na obra do Guimarães Rosa. O Val. Quem lembra que esse negócio existe? Não existe, ninguém se lembra disso. Só convive com isso quem é dali. Quem é especificamente daquele negócio ali. Então, quando eu começo a falar lá que o Val da Vida... O Val da Vida não é o Rio Lavapés, o Val da Vida é fundo, né? Eu comecei com o negócio aí, fui indo. Só que eu estava lendo o Grande Sertão Veredas na minha prancheta de funcionário público, projetando estradas no DR. Meu de Deus, Minas Gerais. meu Deus! Funcionário público. Lendo aquilo ali, e eu comecei a escrever o Coração Brasileiro ali. Entendeu? Então, isso era um ano antiquíssimo, de 1978, 79, 80. Era nesse período aí. E é outra coisa que eu lamento muito, ter perdido os manuscritos Perdeu dela. nada, eu já sei, eu já falei o que você fez com Sei lá tudo. onde é que ele tá. Se eu der a sorte de achar ainda, porque eu guardo muita coisa. Eu guardo coisa para danar. A sua mulher é ciumenta? Deve ser. Como é que ela chama? Yáscara. Yáscara, cadê esse manuscrito? Não, ela não tem nada com esse assunto, porque veio muito depois. Ela não tem nada a ver com assunto nenhum desse. Já tinha sumido. Já tinha tudo sumido. Já tinha tudo se Então mandou na cartinha com perfume tudo mesmo. Diluído, tudo transformado. Mas o do Coração Brasileiro, então, vem aí. Quando eu acabei de fazer a música, ela me levou a mudar a afinação do violão, que tem a afinação normal, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Eu mudei a afinação para levar a linguagem do violão para um mundo interiorano. Um raciocínio meio forçado assim que eu fiz. Mas deu um resultado muito bom. Quando eu mudei a afinação do violão, eu afinei o violão com a afinação de viola caipira. Meu Deus, tem disso também? Tem, claro. Então, para os músicos aí, ó, falando da sexta corda, da corda mais aguda para a corda mais grave do violão. Então, eu fiz assim. Vou falar já direto o nome das notas. O Mi virou Ré, o Si ficou ali onde estava, o Sol ficou onde estava, o Ré ficou onde estava, então tem 2 Ré. Quando cheguei na corda Lá, eu baixei a afinação um tom para ficar em Sol. E a última corda mais grave, que também é um Mi, também virou Ré. Então ficou Ré, Si, Sol, Ré, Sol, Ré. Pronto. Isso aí é uma afinação de viola caipira. Você tem toque musical, não tem? Toque musical? Tenho. Eu estou percebendo isso aqui completamente. Todo mundo tem que ter, senão não vai. Todo mundo é gente demais. É gente demais. Enfim, quando eu montei esse negócio, eu fui para ali e achei uma linguagem própria para aquela música. É para ela. E aí fui achando o texto e a melodia foi vindo também. Essa eu demorei um pouquinho mais a escrever a letra. A melodia vem sempre primeiro para você? Não, é junto. Junto. Eu demorei mais um pouquinho de fazer a letra, talvez uns 3 ou 4 dias, porque eu comecei a tropeçar nas ideias e tal, tem hora que você fica perdido, não sabe? Como é que foi esse tropeço? Sem saber se vai ser uma coisa romântica, sem saber se vai ser uma coisa falando de você, de uma outra pessoa, não, porque como eu estava com o Grande Sertão Veredas na cabeça, me vinha a intenção de aproximar a linguagem da música com a linguagem interiorana mais próxima do Grande Sertão Veredas.
Mas eu também não queria ficar citando o Grande Sertão Veredas, ficar copiando frases e trazendo para a música. Nossa, você falou uma coisa que eu estava discutindo isso semana passada. Isso é uma coisa muito tênue, não é? Essa coisa da influência e ser você. Porque, às vezes, as pessoas caem nisso. Eu tenho influência. Aí elas passam a imitar completamente a pessoa. Você matou a charada. E acaba completamente a identidade. E eu não faço isso. Nunca aconteceu esse impulso da imitação comigo. Comigo acontece 100% a intenção de fazer o que eu faço da minha própria cabeça. Pronto. Agora, se eu tiver uma lembrança de por exemplo, a música começou por causa do livro. Isso não tem nenhum problema. Ok. Depois eu fui andando por conta própria. E depois o violão, e depois o jeito de tocar, já acabou de definir... Tudo seu. Acabou de definir que aquilo era 100% meu, entendeu? Que eu ia ser reconhecível o meu estilo a partir daquilo ali, entendeu? Que sensacional isso! Vamos para a próxima musiquinha? Nós, a gente ainda tem que voltar lá, hein? Você ainda tem caso para poder me contar lá de trás, você tá lembrando? Tô lembrando. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios zarpando com as tristezas filhas de Portugal, da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas, orquídeas tão desiguais. Uma delas é Minas Gerais. Isso aí é um poema! Isso aí é um poema! Conte-me tudo, não me esconda nada. Tá vendo? Isso aí, Milton Nascimento, foi até bom ter encaixado esse Coração Brasileiro seguida dessa. Porque Coração Brasileiro foi a música que gerou um show meu chamado Coração Brasileiro, em 1982. O Milton Nascimento foi assistir esse show lá no Teatro da Imprensa Oficial, que hoje está fechado. Ele virou o Teatro Clara Nunes, e depois de um certo tempo fecharam. Lá dentro tem um teatro. Em frente, o Sesc Palladium, hoje, em frente mesmo assim, porta a porta, tinha uma porta, que era a entrada do Teatro da Imprensa Oficial. Não só não tem a porta, como fizeram uma parede. Ai, meu Deus do céu. Podia ser uma porta só fechada, né, com a chave ali, até com uma corrente. Uma coisa assim, grotesca, assim. Mas alguém fez uma coisa ainda mais grotesca, que foi tirar a porta e levantar uma parede na entrada, onde tem as escadarias que te levam para dentro do teatro. Eu sempre faço essa observação, porque simbolicamente é terrível. Eu não sei em que momento, quem é que teve essa ideia, essa má ideia, de, primeiro, tirar da cidade um espaço para música, para teatro. Lá, por exemplo, eu vi Raul Seixas. Nossa! Entendeu? Peças de teatro aos montes. Foi lá que eu fui fazer esse show Coração Brasileiro, em 1982. Aquilo ali o Teatro da Imprensa Oficial era importantíssimo na vida da cidade. 1982 foi um ano muito marcante na sua vida, hein? Foi, totalmente. Então foi lá que Milton Nascimento foi me assistir. E foi a partir dali que Milton Nascimento resolveu gravar no disco dele, Ânima, essa música, Coração Brasileiro, e em seguida produziu meu primeiro disco. Ele falou comigo que ele ia produzir meu primeiro disco, que também se chamou Coração Brasileiro. O disco saiu em 83. Quando o disco sai em 83, Coração Brasileiro, Milton Nascimento produziu, participa de uma faixa lá nesse disco, e a coisa andou. Quando isso acontece, eu pude pedir demissão do DR. Eu fui ao DR e pedi demissão. Finalmente você podia ser músico. Eu me lembro de estar descendo a rua Ezequiel Dias, atrás do Parque Municipal, passando em frente àquele negócio que a gente tira sangue ali, como é que chama? Hemaminas. Encontrei com o Roberto Drummond, subindo. Ai, saudoso! Roberto Drummond era um cronista, né? Então, maravilhoso. quando o Roberto Drummond estava andando pela cidade, ele estava
Ele estava fazendo crônica da cidade. Depois ele escrevia, né? Era isso. Então, o Roberto Drummond... Estou com um negócio me coçando o olho aqui. O Roberto Drummond, eu estava descendo e ele brincou comigo assim, você está fora de hora, você já vai trabalhar agora? Você vai bater o ponto agora, fora de hora? Eu falei com ele, não, eu estou em pedido de demissão. Meu Deus. Não vou bater o ponto, não. Aí eu brinquei com ele, falei assim, você sabe qual é o funcionário público que mais teve ponto cortado na história do Brasil? Sou eu. Eu sempre falo isso. E eu acho que isso é sério, que eu vou falar aqui agora. Porque eu precisava precisava trabalhar com música, eu era concentrado nisso, e tinha que tocar violão, tinha não sei o quê, pai, não sei. E a única maneira, eu era do regime CLT, né? Eu podia ser demitido, né? Simplesmente demitido. Então, eu falava com o meu chefe, falava mesmo, Fernando Amaral, Deus o tenha, figuraça. Falei, Fernando, amanhã eu não venho porque eu vou ficar em casa para estudar violão. Meu Deus. Para ler uns livros. Eu vou ficar em casa, não vou trabalhar. Essa semana eu não venho. E assim, alternava isso. E aí, eu perdia... E ele falava o quê? Ele me mandou embora 2 vezes. Ele fez a tal da CI, Comunicação Interna. Toda vez que eu vejo essas 2 letras em CI, aquele negócio me dá um choque. CI, cara, porque aquilo era igual o capeta. Igual você vê o capeta. Aí você falava assim, fulano recebeu uma CI, Comunicação Interna. Era bronca. E eu recebi 2. E o first warning. Aí eu peguei... Aí eu peguei a minha primeira CI, voltei no Fernando, porque é o departamento de pessoal que te entrega aquilo, né? Voltei nele, foi o Fernando. Você não pode me mandar embora, não, senhor. Você não pode mandar embora. Eu preciso de ficar aqui, mesmo matando serviço. Corta meu ponto, vai cortando. Porque vai ter um momento em que eu não vou conseguir fazer algumas coisas lá fora, eu vou precisar ficar aqui dentro, trabalhando um mês inteiro para pegar esse salário. Era um salário mínimo. Mas que fazia falta no final do mês para você? Total. Só que, quando eu não ia trabalhar lá, eu ia fazer shows nos DAs e DCS, da Católica e da Federal. E cada show desse, na pior das hipóteses, eu ganhava assim... R$800. Meu Deus! Era uma fortuna. Era o dobro do meu... O salário mínimo na época era R$460, em números redondos. Eu ganhava 800 numa apresentação, às vezes ganhava 500, às vezes ganhava 200, mas eu fazia várias. Então, no final de tudo, eu ganhava, assim, digamos, R$4.000 por mês para eu me virar, para morar, para fazer cursinho, para estudar, para não sei o que tem. E raramente o dinheiro dava, porque essa frequência não é assim, não é uma coisa certa, né? Enfim, então eu falei isso com o Fernando. E ele concordou. E não me mandou embora. Pegou a CI e rasgou. Pura e simplesmente. Anulou a minha demissão. Bom, e eu continuei no mesmo processo. Eu não tinha como esconder nada, porque na imprensa, o jornal naquela época, o jornal escrito, impresso, era tudo, né? Então, era a internet da época, não tinha jeito. Todo dia tinha o Estado de Minas na mesa do Fernando Amaral. Então, todo dia ele sabia o que acontecia na cidade e sabia o que acontecia comigo, porque eu era funcionário dele. E eu saía muito no Estado de Minas. Tinha muita matéria comigo. Eu estava iniciando, tem uma foto aí que é dessa época, viu? Vai passando ali que ela vai aparecer. Essa aí, ó. Essa é a foto da época. E ele viu isso aí no jornal? Via direto. Volta nessa foto lá para nós. E não tem jeito, ela fica passando então, aí. Ela fica rodando. Então, aí o que aconteceu é que o Fernando aceitou e cancelou a minha demissão. Mas eu não podia parar nesse processo, eu tinha que continuar, que a minha intenção, a vida inteira, desde que eu nasci, é ir para a música, tocar e compor. Aí, quando eu estou lá numa certa altura, de novo, numa sequência enorme de faltas, e ele cortava no ponto. Cortava lá. Nossa. Aí teve um mês lá que eu recebi, assim, sei lá, vou chutar assim... R$20. Dos R$500,
que eu tinha coisa, eu recebi o relativo a 3 dias trabalhados. Uhum. Aí foi pesado, porque eu tinha matado praticamente o mês inteiro, né? Só que não matei o mês todo, porque se eu matasse o mês todo, eu ia ser demitido automaticamente por abandono de emprego. Tem uma expressão melhor do que isso. Legalmente, inclusive. Mas eu falei assim, não posso perder, então eu vou 3 dias trabalhar. Eu calculei isso e fui. E, beleza. E não fui demitido por esse motivo. Mas o Fernando Amaral achou exagerado demais. Ele tinha razão, não posso fazer nada. Completamente, ele né? Tinha total razão. Por mais que eu tivesse ali... Ou não, porque você não estava recebendo. Se você estivesse recebendo pelos dias que você não estava indo, aí eu concordo. Mas você não estava recebendo, mas gente. Ele não tinha obrigação nenhuma de ter essa bondade no coração, essa sensibilidade de pensar assim, não, deixa o menino que daqui a pouco ele acha outro caminho dele. Ele não pensou assim, não tinha obrigação nenhuma de pensar isso. Mas, enfim, aí ele meteu em mim outra CI. Aí o troço apertou porque quem estava na função acima dele era um sujeito muito severo. Muito severo. Correto também. Ele não tinha que ser... Ele era um engenheiro. Ele chamava Idcel Martins. Esse era o nome dele, do engenheiro. Ele era sempre sério. Aquele cara correto. Não tinha... Preto no branco. Fez certo, está certo, está errado, enfim. Né? Aí eu tive que ir no Idcel Martins pedir ele para ele cancelar, me ajudar a cancelar aquele negócio. E eu não tinha muita expectativa que fosse dar certo, porque durante todo um período assim, eu com aquela má fama de matador de serviço, o Idcel não tinha simpatia nenhuma por mim. E ele não tinha obrigação nenhuma também, porque ele é profissional, ele era um profissional daquele negócio ali. Você tentou levar a cortesia do show? Não, nunca fiz nada disso. Aí eu só falava a verdade. Eu cheguei para ele e falei a verdade. Falei assim, é isso, doutor Idcel Martins. Eu faço isso, não preciso esconder, o senhor já sabe, todo mundo aqui sabe. E talvez, a única coisa que as pessoas ainda não saibam é que essa é a minha vida. Então eu preciso de espaço para poder exercer a minha aptidão. Eu gosto de trabalhar no DR, gosto dessa profissão, porque eu gosto de qualquer profissão. Qualquer profissão eu acho bonita. Mas a minha verdadeira aptidão é essa. E sem ajuda, eu não vou a lugar nenhum. Foi atrás do seu propósito. Eu falei na tora com ele. E ele foi a primeira vez que eu vi o Idcel Martins me olhar mais carinhosamente, mais serenamente. Desarmou as feições dele de homem severo. E cancelou. Eu saí dali e ele fez um comunicado. Ele conversou lá com o Fernando Amaral. E aí a CI, a segunda, que eu achava que eu não ia escapar dela, escapei também. Entendeu? Que sensacional! Mas nesse dia, aí você pegou e falou isso com o Roberto. Calma, muita calma nessa hora que eu ainda tô lá no Roberto. Você está subindo na rua, você chegou lá e você conversou com quem? Você conversou com o Fernando ou com o... Quando cheguei lá, eu fui direto, aí já é departamento pessoal, você preenche um documento, você chega lá, tinha não sei se era um impresso, talvez fosse até um impresso já assim prontinho, você preenche lá e... dá o aviso prévio. E pede a sua demissão, pura e simples. Quando eu escrevi a palavra demissão, quando eu vi assim, demissão, aquilo foi um corte rente. Paf, não sai nem sangue. Eita. Tchau. Era esse corte que eu buscava, que eu precisava. Sem arrependimento. Mas o que te ajudou a dar Tramontina ali? O show Coração Brasileiro, na imprensa oficial, cujo teatro tem uma parede na entrada da porta hoje em dia, e com o disco produzido por Milton Nascimento. Foi ali. Que sensacional. Aí foi a 100% de segurança que eu podia tocar o meu bonde. Entendeu? Foi maravilhoso. Calma, que agora a gente vai para a próxima musiquinha. Isso é sensacional, isso é fascinante. Eu estou adorando isso. É tão bonitinho isso. Aí já entrou para outra coisa, né? Nossa Senhora.
Conte-me tudo e não me esconda nada. Senhor, ressurreição. Conta. Nossa. Conta. Isso é o seguinte. Quando essa música foi gravada, essa música é do Tavinho Moura e do Fernando Brant. Quando ela foi gravada pelo Milton Nascimento, já caiu na minha cabeça assim como uma bomba atômica dos melhores sentimentos possíveis a respeito de tudo. Do mundo religioso sobre o qual o Fernando Brant passa ali no texto, de todas as resoluções melódicas e harmônicas que o Tavinho Moura eu não sei quem fez a letra primeiro, se foi letra mesmo ou música primeiro, não sei. Essa aí eu até arrisco que talvez, eu vou arriscar, nunca perguntei isso para o Tavinho nem para o Fernando Brant. Eu arrisco que talvez a melodia estivesse pronta primeiro e o Fernando veio fazendo a letra. Por que você chega nessa conclusão? Eu tenho a sensação porque o desenvolvimento dela, do violão e da melodia, é muito estudado, é muito inteligente, é muito emocionante, é muito inspirado. E talvez isso venha... Pode ser, não sei, estou chutando, pode ser que isso tenha sido um objeto artístico que primeiro nasceu da mão do Tavinho Moura. Mas isso também não pode ser daquele tipo de coisa que uma pessoa faz uma coisa aqui, a outra ali, completamente separadas, aí de repente elas se encontram e estava ali, bateu completamente? Eu estou chutando aqui porque eu nunca perguntei para ninguém. Eu estou chutando porque... Aí pergunta, pelo amor de Deus, me fala, me manda no WhatsApp. Mandar um WhatsApp para você. Mas não importa, eu sei que as duas coisas se encontraram, ou uma foi feita primeiro, a outra depois, ou foram feitas juntas, pode ser, porque eles eram muito amigos. O entendimento deles era muito grande, no mundo do plano poético era muito grande. Pode ser que tenha sido junto também, não sei. Eu sei que bateu foi o seguinte, na hora que esse troço apareceu, me bateu assim, aquele negócio assim. Na literatura tem assim, os 100 melhores contos do Brasil. O sujeito faz a lista dos melhores livros que já leu. Você faz das músicas. E aí eu falei assim, se alguém fizer a lista das melhores músicas da história do Brasil, se for 10 músicas, ela está nessa lista. Se for 200 músicas, Paixão e Fé está nessa lista. Se for 4 músicas, Paixão e Fé está nessa lista. Deixa eu tentar entrar na sua cabeça aí eu pensei assim, só completar que eu pensei assim, se a lista fosse qual é a melhor música de todos os tempos? Aí eu faço assim, na minha lista, essa é a música. Essa música, para mim, ela é uma coisa assim, fenomenal. Eu sempre falei isso. Aí, há muito tempo atrás... Mas isso aí deve ser só por causa do seu toque. Porque eu, na hora que eu escuto isso, eu não consigo... Isso que agora eu estou tentando... Minha cabeça está assim, tá dando nó ao meu cérebro, porque eu quero saber o que é a música inteligente. Nossa, ela sai de um lugar, vai para outro lugar, primeiro com naturalidade. Naturalidade. Mesmo que seja estruturada, você pensa assim, desse acorde eu vou pular para aquele, daquele eu vou pular para o outro. Agora eu quero fazer uma alteração aqui, eu meto uma nota aqui que não é natural desse acorde. E você pode estruturar assim, pensar. Você pode. É como se os acordes, então, tivessem mais ou menos assim uma... Esse aqui iria com esse aqui iria sempre com esse aqui. Tem um padrão? Não, às vezes tem padrão, mas nesse caso aí não tem padrão. Sabe qual é o padrão aí? É uma coisa ditada pela imaginação, pela inteligência, pura e simples. Então isso vai pela nota, não é nem pela velocidade que está sendo tocado, nem nada? Nada disso. Isso é de uma espontaneidade absurda. Isso aí. E regada a uma capacidade de imaginação, de surpresas, que é muito raro isso. Nesse nível aí é raro. Tô entendendo. Nesse nível é raro, eu acho. Na nossa música brasileira, você vai achar coisas... Você vai achar Águas de Março, por exemplo. Até pus na nossa lista Águas de Março. Falei que agora... Calma, muita calma nessa hora. Espera que vamos chegar lá. Eu acho que... eu tô achando que eu pus Águas de Março, é até por conta disso. Agora que eu estou pensando aqui. Será que ela está na lista? Será, gente? Vamos ver. Eu sei que
Paixão e Fé tem todos os elementos para mim. Espera aí, não deixa, não põe não. Deixa eu acabar de falar de Paixão e Fé. Eu acho que Paixão e Fé tem todos os elementos para mim que uma belíssima composição, uma composição perfeita precisa ter. Vou falar separadamente. O propósito da letra é tocar no mundo religioso, brasileiro, católico, mineiro, de Diamantina e etc., tocar naquilo com compreensão, com leveza, com precisão. Se você fala a palavra capistrana numa letra dessa, pouca gente vai saber fazer isso. Se você falar a palavra cruz numa letra, então, o Fernando Brant, ele abordou com poesia, com leveza, com sentimento religioso. E não importa se o autor é religioso, se ele é ateu, não é isso que importa. O que importa primeiro, é a noção que ele tem do ambiente onde ele vive. O que se passa nesse ambiente? É verdade. Aí ele descreve aquilo ali, o ambiente que ele vive é aquele. Eu nunca soube se Fernando Brant fosse ateu ou católico, ou acreditasse em Nossa Senhora, eu nunca soube nada, nunca fiz essa pergunta para ele. O que me importa, no caso dele, como letrista e poeta, e até cronista, né? É a compreensão que ele tem do meio dele. Por acaso, nós tivemos a sorte de viver contemporaneamente ao Fernando Brant. Então... Que ele consegue descrever, né? Então, primeira coisa, essa letra, o Fernando Brant abordou as coisas dessa maneira, com o jeito, com o estilo dele de fazer letras. E a melodia, ela é 100% riquíssima, 100% barroca, porque o barroco é isso mesmo. São surpresas, são acúmulos de ideias, as ideias se acumulam, elas vão andando, elas te surpreendem. E essa surpresa você sente tanto na melodia quanto na letra? Tudo, no violão e na melodia. Essa música, ela é violão e melodia. Ela tem um encadeamento de violão que eu não sei tocar direito. Não sei, porque não sei sem vergonhice minha. Mas dá para perguntar para o Tavinho Moura ou para o Beto Lopes, com quem ele faz muita coisa, dá para perguntar, como é que é o negócio aqui? Só para você tocar igual. Olha, tocar igual é muito bom. Você acha? Acho lindo demais tocar igual a pessoa fez. Então esse é o tipo de música que você jamais arriscaria colocar assim no seu show, ou então você teria que... Se eu for tocar essa música um dia... Ensaiar eu vou mês eu vou tocar ela imitando Tavinho Moura. Sensacional. Você gosta, então, daqueles programas que as pessoas colocam roupagens novas nas músicas? Não, Gosto né? também. Você gosta? Depende. Que surpresa isso. Olha, você me surpreendeu agora. Tá Gosto. vendo? E só depende da música, depende da situação. Olha, eu pensei que você fosse falar, não, tem que fazer ali, ó, Não, tintim não, por não. tintim. Vamos, então, para Água de Março. Água de Março. Agora também eu quero comparação, porque agora também eu tô aprendendo tudo. Sozinho, é um carro de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, o laço, é o anzol. É Peroba do campo, nó da madeira, Cangá, candeia, uma tita pereira. é madeira de vento, tomo da ribanceira, um mistério profundo. Queira ou não queira. É a hora que ele ajunta tudo lindo. que não tem nada a ver com nada, É né? muito lindo isso. É mas isso? É lindo demais. Então, fazendo um comparativo, assim, um comparativo esdrúxulo, né? Fazendo aqui um estrambote melancólico aqui para isso aqui. Nossa, gente, hoje É o eu tô seguinte- chique demais, gente. Olha só o que o rapaz tá fazendo aqui. Presta bem atenção, eu tô falando que minha boca não passa nem na porta. Ah, o negócio- Nós estamos fazendo aqui um estambótico. Um estrambótico aqui, uma coisa Estrambótico. É. Eu não nem conhecia essa palavra. Isso é Tá? nome, Eu é tô- nome de um poema do tô Carlos Drummond de chique. Andrade. Então é o seguinte, olha, Fernando Brant abordou aquele ambiente psicológico, religioso da gente com aquele troço. O Tom Jobim, né, lá no sítio dele, onde ele compôs essa música, todos os ambientes estão refletidos nessa música aí no texto, né? Todos estão. Agora, essa música ali, ela é tocável com 3 acordes. Ela é tocável com 3 acordes. Ela aí, eu acho que essa gravação aí está em si bemol, não sei não, mas se ela estiver em si maior, ok, beleza.
Ele é tocável com 3 acordes. É pau, é pedra. Se você tiver em si maior, é pau, é pedra, é o si pode ir em mi maior. É um pedra, mi menor, é um pouco sozinho, si maior. Vai para ré sustenido. Mi menor, si maior. Pronto. 3 acordes ou 4 só. Só que o Tom Jobim desdobra tudo. Ele desdobra os acordes. Você sabe a impressão que eu tô tendo aqui? Na hora que você tá escutando as pessoas falarem, você tá escutando uma música, não tá? Na sua cabeça. Você vê as notas musicais, elas passam, né? Enquanto eu tô falando aqui, eu tô em qual tom? Qual tom que eu tô falando? Que eu tenho que saber. Não pensei isso, não. Mas se tivesse um diapasão aqui, eu ia pegar a nota e achar o tom que você estava. Mas isso não é difícil, não. O que eu tô vendo você falar, eu tô vendo aqui você. Deve ser aquela coisa assim, olha, começa quem deu uma aula genial sobre essa música, Águas do Março, foi o Hamilton de Holanda. Hamilton com H, Hamilton de Holanda, o grande bandolinista, violonista também, lá de Brasília. Eu acho que ele nasceu em Brasília. Ele tem idade para ter nascido em Brasília. Ele, no YouTube dele, tem uma aula sobre Águas de Março, que é um verdadeiro show o negócio. Entendeu? Tem lá como toca, tem esse comentário que eu estou fazendo, que a música, a ideia central dela se resolve com 3 ou 4 acordes, maiores e menores, pronto. Mas também tem os desdobramentos, né? Que é o que Tom Jobim faz. Ele faz isso. Ele já começa com a música, com o baixo num lugar pouco comum, que é a sétima no baixo. Estou falando de linguagem de música aqui, né? A sétima do acorde está na nota grave. Isso não é comum. Ele já começa assim. Isso é lindo. Põe no comecinho de novo. Você sabe a coisa não é aula de música, não, gente, pelo amor de Deus. Sabe uma coisa muito doida que eu tô percebendo? Você deve ser uma pessoa, a sua autocrítica deve ser, assim, insuportável de severa. Porque as pessoas que você admira, elas estão num patamar muito além. Agora eu entendo por que você também está num patamar muito além. Quando que você percebeu que você tinha capacidade? Porque você tem uma capacidade até de leitura musical que a maioria das pessoas não tem. Muito músico que está aí para não sei quantos anos, eles não têm essa capacidade musical. Não sei. Não. Cada um, de leitura. Cada um tem um tanto, né? Cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Cada um... Se a pessoa tiver preguiça, ela... Não tem preguiça, acabou, não tem jeito. Mas se ela tiver motivação constantemente, os músicos em geral têm. No mundo, cada um no seu mundo tem sim. Pode não saber verbalizar, mas tem. Não, mas eu fico imaginando você escrevendo, será que às vezes você pega e você fala, não, porque às vezes você compara com uma música dessa e fala, nossa, eu não tenho nem coragem de mostrar isso aqui para alguém, você fala e joga fora. O negócio é o seguinte, olha, sem ser pernóstico, né, que é um perigo esse negócio, você ficar falando as coisas e a pessoa ficar achando que você é chato, que você não sei o quê. Não, as minhas referências musicais são muito confusas, mas eu fiz algumas escolhas. Todo mundo tem uma inteligência musical. Uhum. Todo mundo tem uma inteligência para qualquer coisa. Você tem a sua inteligência de comunicadora. Esse negócio que você faz assim, esse barulho todo é um belo barulho, é o seu estilo. Tem que ter esse barulho. Se você tirar esse negócio de você não é mais Aninha Paixão. Eu posso ficar muito séria também. Pode ficar, mas... o atrativo principal... A gente tem sempre um atrativo primeiro, né? Eu estou diante de você aqui agora, desde que eu entrei aqui... Não, desde que nós falamos por telefone, o seu atrativo principal para mim é esse negócio assim, explosivo, cheio de sorrisos, cheio de... Entendeu? Eu vou chamar isso de um barulho. Uhum. Esse conjunto. Isso é um atrativo. Eu vou sempre achar que a Aninha é assim, não vou achar que você é uma pessoa séria. Eu nunca vou achar que o seu sorriso não tem essa boca desse tamanho. Eu sou uma pessoa séria, mas a seriedade ela vem em tons diferentes. Tem lugar tem seriedade de todo tipo, você tem razão. Mas a primeira coisa que eu vou achar é o seguinte, quando a Aninha estiver sorrindo, ela não vai sorrir com a boca desse tamanhozinho, não. Ela vai sorrir com a boca assim, com todas as bocas que ela tem, entendeu? Todos os dentes. Isso é a marca. É verdade. É assim. Bom, então, as escolhas que eu fiz desde São Domingos do Prata, Minas Gerais,
1960, o que tinha de música lá quando eu era menino? Música de festa de festa do padroeiro, música religiosa, música cantada na igreja, tinha música... Não seresta, não. Tinha música cantada na igreja, tinha a música que vinha de Mariana e Ouro Preto para nós lá, porque São Domingos do Prata pertencia à Diocese de Mariana. Vinha a música sacra, música de alto nível. Eu estou falando de uma época em que o domínio da Igreja Católica era total, né? Total. Quando aparecia uma pessoa que não fosse católica, era estranho demais. Era muito estranho. Então, o que tinha ali? Tinha tipo de música. Depois apareceram, mais para frente, 60 e tantos e tal, aparecem os Beatles. Por que os Beatles apareceram? Porque Beatles é igual a Coca-Cola, né? Se você virar a esquina, tem Coca-Cola. Se você... Entendeu? Mas você também foi apaixonado pelos Lógico, Beatles? Não, quando chegam os Beatles, não teve ninguém no mundo que não ficasse apaixonado com aquilo. Mas tem uma explicação. Mas você já era músico naquela época? Não, vou chegar lá. Estou falando de 1964, por aí, 65. Aí os Beatles já estavam na parada, que eles tinham começado em 62, 65 e tal. Começou a chegar discos dos Beatles de São Domingos do Prata. Sei lá, 3 ou 4 LPs. Que alguém tinha coisa e lugar para tocar. E aquilo você acabava encontrando com aquilo, não tem jeito. Então, eu lembro perfeitamente disso chegando. E a minha cabeça já fervilhava com a ideia de fazer música. Eu não tocava nada. Por que isso acontecia? Isso é da natureza. É da natureza. Mas a música, ela vinha para você e você ficava imaginando como é que eu vou colocar isso em um instrumento? Toda vez que eu ouvia uma música, eu queria entender aquela música, queria decodificar aquilo. Para que isso serve? E se ela me fizesse bem, toda música vem, qualquer uma vem. O meu filtro é esse. Umas vão ficar retidas, porque elas vão me fazer bem. As que ficarem retidas, que me fazem mal, eu elimino mesmo, tiro. E com o tempo vai passando, as que vão ficando... O filtro de cada um é de cada um. Então, meu filtro era assim, funcionava assim. Ok. Então, toda a linha melódica dos Beatles sempre foi muito bonita, sempre me interessou. O traço melódico, o fraseado melódico. Não me interessava se era rock and roll que estava mudando o sentido das coisas do mundo. Não era, a primeira coisa para mim não era essa. Essa coisa veio adjacente, né? É bom lembrar que quando os Beatles fizeram o último show deles em Londres, em 1970, Londres era de uma caretice inacreditável. Inacreditável. Eu acho que foi depois daquele show deles que veio o punk rock, que veio não sei o quê, que o povo começou a ficar mais... E o que os Beatles faziam naquela época? Que padrões eles estavam quebrando? Só de sair com o cabelo todo assim, né? Um cabelinho assim. Já estavam... Eles estavam quebrando alguns padrões, que era no mundo da indústria da música. Como que a música vai andar, vai chegar? Bom, eu sei que quando eu ouvi aquilo, teve um momento então que aparece uma música lá que eu consegui entender ela, a sequência no violão. Eu não tocava ainda. Como é que você entendeu isso? Eu consegui entender porque eu falei, porque essa aí daqui é para ali, daqui para ali, daqui para cá, depois volta aqui. Então tá. Quando eu comecei a tocar violão, que eu aprendi alguns poucos acordes, eu repeti essa sequência. Essa música até não estou lembrando o tom original dela, não. Eu sei que eu consegui repetir essa sequência. E aí, eu falei assim, como eu não sei mais acordes nenhum, só sei esses aqui, eu fiz uma música com a sequência da música dos Beatles, porque eu não tinha noção de encadeamento de acordes. E aí mas aí foi de acordo com aquilo que você estava sentindo a hora que você escutava, e você falou, quando eu escuto essas notas, esse sentimento... O que eu fiz? Eu fiz uma coisa estruturada, uma coisa prática. Eu, como não sabia mais acordes, eu só sei esses aqui, e esses aqui são os que os Beatles estão usando, são esses aqui, tudo acorde perfeito maior ou menor, acorde sem nenhuma alteração. Eu peguei aqueles ali e falei assim, agora eu vou fazer uma música com eles, porque eu não tinha capacidade de encadear mais acordes, eu não tinha essa noção.
E aí eu peguei e fiz uma melodia, saí da melodia deles e fiz uma melodia minha, com os acordes deles, com a mesma levada deles. A música é Here, There, Each Day of the Year, era isso. Eu peguei esses acordes e fiz uma melodia minha, andando fora da melodia deles, porque eu estava me colocando à prova como um sujeito que precisava fazer alguma coisa. E aí eu descobri definitivamente que eu tinha nascido mesmo para fazer música. Menino, olha que coisa mais maluca. Pois é. Você sabe por quê? Porque teve uma vez, tem muitos anos isso, quando eu apresentava o Big Drops. Eu conversando com o pessoal da gravadora lá do Rio, e um cara me falou da Sony, eu lembro disso, ele me falando, Aninha, deixa eu te contar uma coisa. Essas músicas que você vê, sucesso e tal, fabricados, tem um acorde específico. Tem. Porque quando você junta algumas notas seguidas, elas fazem, elas trazem um sentimento específico nas pessoas. Tem muita gente que coloca isso pensado no papel. E tem gente que coloca por download, igual você teve aquele lá. Tá me entendendo? Tô. E ele me falou isso. Aí, depois de muitos anos, quando eu comecei a estudar mais ou menos sobre musicoterapia, é que eu falei, cara, tava certo. Estava certo, é isso mesmo. Você pode conduzir muitas coisas no mundo da música, no mundo da criação. Você pode conduzir. E dependendo da condução que você faça disso, você vai ser um repetidor, vai ser um utilizador de ideias. Ah, mas aí isso aí é que tá. Alheias, ou você vai ser uma pessoa que vai ser um criador. Mas até que ponto? Até que ponto você vai colocar aquela razão e emoção, razão e emoção, razão e emoção? Eu sou a favor de ir pelo lado da emoção. Eu só vou pelo lado da emoção. Pois é. Eu posso ir para o completo anonimato, mas eu não vou conseguir fazer de outra maneira. Senhoras e senhores, não tem jeito. O meu caso é um caso perdido. Eu vou ficar sempre fazendo o que eu acho que a natureza me impõe sobre mim. Você quer ver uma coisa que me irrita? O que te irrita? Fora o Atlético Mineiro perder jogo... Ai, não fala nada, não. O que me irrita terrivelmente é uma pessoa falar comigo assim, você tem que tocar o que agrada as pessoas que estão lá do outro lado. Quando a pessoa fala isso, ela está querendo que eu faça um padrão de repetição de coisas que estão fora do meu interesse, até do meu alcance. Mas quando eu faço, e aí eu só toco minhas músicas, né? Quando eu faço a minha apresentação com as minhas músicas, eu respeito um lado dessa história. Eu sei que eu tenho umas 3 ou 4 músicas que são muito conhecidas, então essas eu vou tocar sempre. Mas sabe a hora que eu percebi isso? A hora que você falou que a música vem pra você e tem uma você elimina, a outra fica. Essa vem e sabe aquela coisa, né? Aí eu falei, pra ele não é aquele que ia tocar em bar e ficar tocando lá uma coisa que ele não gostava, mas nunca, jamais em tempo algum. Nunca. Porque isso ia te ferir como pessoa. Não tem jeito. Você é uma pessoa que, nossa senhora, pelo amor de Deus, você sabia o seu propósito desde muito cedo. Vamos pra próxima musiquinha? Vamos lá. Você é muito doido. Você é mais doido do que eu imaginava. Eu adoro isso. Olha. Já conheço espaços Dessa estrada. Sei que não vai dar em nada seus segredos. Sei de cor. Bonito esse trombone. Conte-me tudo. Não, sopro é tudo. Por que eu coloquei Chico Buarque aí com Tom Jobim? Que é das músicas da minha preferência de todos os tempos também. Porque ela conta para mim uma história pessoal que está ligada com esse negócio dos Beatles que eu te falei. Quando eu aprendi esses poucos acordes dos Beatles, arrisquei uma melodia. E foi a primeira que você escreveu? Foi a primeira de todas. Quando eu risquei isso. Aí vem a Jovem Guarda.
junto veio a Jovem Guarda. A Jovem Guarda, então, também tomou conta do Brasil todo, na medida do possível, naquele tempo, daquela maneira que a televisão existia, né? Quando a televisão parava às 10 da noite, né? Tinha isso. Aí eu avancei um pouco à custa do grande amigo meu que chama Zé Pedro. Zé Pedro era um preto que tocava só com o dedão aqui direito. Ele só arpejava com o dedão, assim, para cima e para baixo. Palheta. Então, ele tinha ele não usava unha, não. Eu uso unha grande, né, na mão direita, né, para fazer o arpejo. Ele usava uma dedeira, que era muito comum. O pessoal de 7 cordas até hoje usa isso, a dedeira. Mas ele usava a dedeira e violão de corda de aço. Não tinha violão de corda de nylon naquele momento, ainda não tinha, não. Usava corda de... Mas ele só usava um dedão, toca, pam, pam, pam. E eu ficava impressionado como é que ele tocava assim, feria tanto, as cordas, ainda fazia acompanhamento e tal, não sei o quê. Vou só fazer um parênteses. Depois eu vi um correspondente disso, muitos anos depois, que é um músico americano, Wes Montgomery, que é um outro gênio de outra esfera, de outra estratosfera. Esse Wes Montgomery só toca com o dedão, assim, para cima, para baixo, e debulha a guitarra e as ideias dele no jazz com uma eficiência e com uma beleza assustadora. Wes Montgomery, preto. Então, eu acho que o Zé Pedro, preto, de São Domingos do Prata, e o Wes Montgomery, eles são do mesmo fractal. Eles estão numa coisa, num plano musical, não estou falando nem de condição, nem de capacidade, nada disso. Estão num plano musical ali que, se eles se encontrassem, o negócio ia ficar bom. É o mesmo quando vem com do mesmo fractal, não é? Aquele mesmo propósito, a mesma energia, mesmo tudo, aí você produz a mesma coisa. Então, eu só fui entender isso muitos anos depois, o negócio Por que eu estou falando Mas de Zé aí Pedro? não ia dar choque? Você, por exemplo, você achou algum parceiro na sua vida? Porque tem muitos músicos que eles gostam de fazer tudo sozinho, né? Porque eles não acham alguém que eles se identifiquem. É a mesma coisa quando eu falo para as pessoas. Você tem um projeto, quer chamar alguém que vai fazer junto? A pessoa tem que sonhar o mesmo sonho que você. A música, para você achar alguém, deve ser difícil demais. Isso aí é importante, mas deixa eu acabar de contar essa história aqui, porque nós vamos chegar nisso aí que você está falando, porque chegou numa hora que eu comecei a fazer música. E como eu sempre fui isso, eu sempre fui solitário no melhor sentido disso, né? E a coisa começou assim. Quando eu estava lá com o Zé Pedro, ele sabia os acordes da Jovem Guarda, e eu não sabia. Eram os acordes dos Beatles. Ré maior, dó maior, fá maior, tudo acorde perfeito maior. A expressão era essa. Acorde menor, tudo caretão ali. Eu fiquei naquilo ali só. Isso já me deu um passo. Quando o Zé Pedro fez um Ré maior e meteu o dedão em cima aqui, ó, fez o Ré maior, ele que tinha uma mão muito grande, ele fez o Ré maior e meteu o dedão aqui, nessa nota, na primeira corda do violão. Para segurar lá. Que é um Fá sustenido. Na hora que ele fez assim, montou aqui, meteu a corda aqui, eu falei assim, uai, esse Ré maior, cabe mais uma nota nele? Como é que é isso? Entendeu? Essa é a aptidão. A aptidão é isso, você não sabe o que é, mas você entende. Mas, então quer dizer que pode botar essa nota? E pode. Quando o Zé Pedro fez isso... Isso aí seria uma junção de nota ou uma nota? Não, uma junção. Ele monta o acorde aqui, Ré maior está aqui, caretão, Ré maior. Essa primeira corda aqui é um Mi que está solto. A segunda é um Lá que está solto. A terceira é um Ré que está solto. Normalmente, essa primeira corda, no acorde de Ré maior, você não vai ferir essa primeira corda. Ela faz sentido no outro lugar, mas aqui ela fica um pouco estranha. Ainda mais naquele tipo de música de Jovem Guarda e tal, você não feria essa corda. Para não acontecer isso, aí você põe o dedão aqui, quem tem mão grande, eu não tenho para fazer isso, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo nem colocar só 3 dedos aí, imagina. Aí põe o dedão aqui, fecha o acorde. Quando eu vi aqui, eu falei, caramba, esse negócio, tem mais um negócio aqui bacana isso. Muito bem. O Zé Pedro, então, vai... Mas para ser uma junção de nota, então aqui tinha que ter uma nota aqui, onde só fosse o dedão, não?
Não. Então ele inventou uma nota. Não, inventou não. A nota estava lá. Ele sabia que podia fazer isso. Eu que não sabia. É porque a outra iria só se fosse assim. É. Aí ele resolveu fazer assim, colocar 3 Mas assim. isso aí é muito comum nos caras que têm mão grande e que são músicos desse tipo, assim, ou de choro, ou de música de serenata, ou de serestas. Aí eles vão pegando assim por cima. Eles buscam esse fastinido aqui sempre. Safadeza. Eles são malandros. Isso é bom, isso é bonito. Tem a hora certinha de fazer isso. Malandragem musical. Eu sei que naquele ambiente todo ali, aquele mar de acordes, todos perfeitos maiores, eu aprendi vários deles vendo o Zé Pedro tocar. Eu via a mão dele. Dó maior eu já sabia. Você estava com quantos anos aí? Puxa vida, hein? Uns 14 anos por aí. Nossa. 14. E foi a hora que você falou assim, vou comprar uma viola. Comprei nada, eu fiquei sem violão praticamente a minha vida inteira, até eu ter um bom violão. Quem é que te ensinava? Você foi lá e pediu para ele? Me dá esse aí, ó. Pegava emprestado. Quando você quer ir atrás, minha filha, você vai. É verdade. Fogo morro abaixo. Não, mas que é água morro abaixo, fogo morro acima. Fogo morrão acima. É isso. O terceiro já não pode falar. O terceiro não pode falar, não. Aninha Paixão não é moleza, não. Vocês vêm ser entrevistar para a Aninha Paixão para você ver, viu? Tem que sentar aqui na minha frente, se não fala isso, não. É muito bom. Mas aqui, chegar no Chico Buarque, o negócio, a conversa anda demais. Graças a Nossa Deus. Senhora. Tem que chegar no parceiro. Vamos chegar. Parceiro. Aí eu só conhecia esses acordes aí. Jovem Guarda, aqueles dos Beatles e tal. Um belo dia, a minha irmã, Maura, e a amiga dela, Beatriz Quintão, aparece com um LP lá, falando assim, tem um compositor lindo aqui, que está aparecendo agora. E me mostraram o LP. Chico Buarque. Me mostraram aquilo e a gente estava na casa de não sei quem lá e botou para tocar. E foi essa aí, botou essa música aí para tocar. Aí eu falei assim, como é que toca essa música? Esse é o impulso. Esse é o impulso primordial. Se você tiver esse impulso, você é do ramo. Curiosidade. É igual jogar bola. Você joga a bola para o menino. Se ele pegar a bola com a mão, ele pode ser um goleiro, talvez. Mas se você jogar a bola para ele enfiar o pé na bola, ele já vai... Tem aí, já né? Define um negócio ali. Tem isso demais. Menino bom de bola é assim mesmo. O negócio define assim, com 3 coisas que o menino faz. Minha música, qualquer profissão é assim. Qualquer profissão, o camarada vai ter um... Se sair batendo com a mão, é basquete. Se sair, não sei, mandando com a mão, qualquer profissão vai ter um elemento assim que vai definir que o camarada vai por aquele lado. Eu sei que... Eu falei, mas como é que toca isso? Aí eu fui tentar tocar essa música aí, que, se não me engano, ela é em Sol menor, mas eu não me lembro aqui agora. Eu acho que ela é em Sol menor. Eu fui tentar tocar ela com os acordes maiores. Não tem jeito. Não tinha jeito. Aí depois teve um momento que eu entendi. Eu falei assim, eu acho que esse negócio é outra coisa. Quando eu cheguei e comecei a tocar ela no outro tom, eu não achava os acordes, porque os acordes são alterados. Aí vem Tom Jobim. Aí vem o negócio da harmonia do Tom Jobim. Os acordes são todos cheios de notas que, a princípio, não são naturais da formação careta do acorde, mas são um enriquecimento daquele negócio. Porque a música ela não tem limite, não. Você vai combinando sons do jeito que você quiser, a vida inteira, para todo o sempre da existência da humanidade, os sons serão combinados de maneiras diferentes. Seja por quem for, os sons serão combinados de maneiras diferentes. Né? Esse padrão de música que a gente escuta aqui pode não ter menor sentido na Índia. Ou não pode ter sentido nenhum. Então é uma coisa cultural? 100% cultural. Pode não ter sentido nenhum no tempo de... Eu estava lendo um negócio hoje do filósofo alemão Adorno, que ele, lá no princípio do século XX, ele estudava tantas coisas, filosofia e tudo, e ele estudava música. Então, ele juntou as duas coisas e para ele, música e filosofia andavam juntos. Uma coisa completando a outra, uma coisa encaixada na outra.
num certo momento, esse danado lá na Alemanha vai estudar música dodecafônica e música atonal. Isso, estou falando de 1920. Até hoje, entre nós, esse negócio é... Pouquíssima gente trata disso. Eu não trato disso de jeito nenhum. Nunca estudei isso direito. Mas tem os caras aqui que são do ramo mesmo. Que é mesmo que essa época, 1920, é a época que o povo lá, os cientistas, eles começaram a falar de mecânica quântica, eles começaram a falar de filosofia. Eles estavam, principalmente na Alemanha, na Áustria. Então, eu estou falando isso tudo para dizer o seguinte, as combinações sonoras são livres. Não é do jeito que a gente acha, não. Mas deve ter alguma coisa. Tem a cultural ali que vai de par em par ali, né? Vamos par em par, não. Mas essa aqui é e tal. Mas tem alguma coisa acima disso que é a hora que você consegue o sucesso mundial. Aí isso é uma outra coisa. Porque aí você entra em todas as culturas. Então, através da música, deve ter um acorde aí, que eu tô sabendo que agora o negócio é acorde, que você vai e você consegue penetrar a bossa em nova, todas. ela saiu do Brasil e ela é admirada na cultura japonesa. Até na cultura chinesa vai ter um nicho lá que vai gostar de ouvir isso. E é completamente estranho para o mundo melódico deles. Mas alguma coisa bateu. Sim. Alguma combinação sonora bateu. Agora, quando aconteceu isso comigo aqui, que eu fui ver lá, porque eu era muito menino, o ponto principal para nós, para mim aqui é esse. É que aquele negócio falou assim, não, o que você sabe é muito pouco. Eu só sei que nada sei. Caramba, você tem que se virar. E aí, eu parei. A gente tinha um conjunto de baile lá que chamava Os Confusos. Maravilhoso o nosso conjunto. É sensacional, porque a banda de baile tem que tocar de tudo. É Os Confusos. Esse era o nome da nossa banda. Ali. Aí, a partir de um certo momento, naturalmente, aí eu acabei vindo para Belo Horizonte, mas naturalmente Os Confusos já não ia durar mais, porque eu já não ia tocar mais nada daquilo. Eu tinha que me virar. Mas eu sofri um grande atraso até entender o que eu estava vendo, que estava diferente na minha frente. Porque eu não tinha professor para me ensinar, para me adiantar as coisas. Tem que ter professor. Professores, pelo amor de Deus, alô, gente, professores em todos os níveis, bem pagos, professores que tenham condição de eles próprios, né, se instruírem para poder exercer a aptidão deles de professores. Senão não vai, senão fica essa engalobação que a gente está nela. Mas isso foi bonito demais, porque aí você percebeu a limitação, que você estava tentando aprender sozinho, não estava conseguindo. Limitação, você estava lá nos Confusos. Estava nos Confusos, eu fiquei igual um doido para sair daquilo e tal. E quem é que foi seu primeiro professor? Meu primeiro professor foi, naquela ocasião, em São Domingos do Prata, foi o Sr. Tacinho, o Sr. Anastácio Baldini Fernandes. Ele foi meu primeiro professor de música. Ele, naquele momento, professor, olha o que ele fez. Existia, desde quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, existia o Canto Afeônico, escrito por Villa-Lobos. Esse livro chegou em São Domingos do Prata pelas mãos do professor. Ele não levou um revólver, não, ele levou foi um livro. Essa imagem, a gente tem que falar, usar essa imagem para ver o quanto... Mas calma, vamos voltar na música, calma, vamos voltar na música. Eu vou chegar lá. Tem que usar essa imagem porque é muito triste você não poder ter um professor. Então, até eu descobrir que a música era assim, que os acordes eram esses, até eu descobrir esse negócio, eu gastei tempo demais da conta. Mas nesse intervalo, a centelha, para voltar na música, para ficar no nosso assunto, a centelha da composição estava acesa, permaneceu acesa, e a segunda coisa que veio aí, que letra é essa que esse cara está escrevendo? Que texto é esse? Não era o texto da Jovem Guarda, não era o texto dos Beatles, porque a gente estudava inglês e a gente entendia. Traduzia tudo. Traduzia. Não, eu e Zé Maurício Vasconcelos e mais uns poucos a gente traduzia. O irmão dele, Paulão, sabia inglês, que vivia já fora de São Domingos do Prata, e a gente traduzia, a gente entendia. Então, quando eu vi a letra do Chico Buarque, Retrato em Branco e Preto, você falou, opa! Esse negócio é completamente diferente. Aí, eu fico com essa referência. Minha primeira referência no negócio de escrever é Chico Buarque de Holanda. Pronto. Mas eu quero saber agora, e o parceiro?
Parceiro... Você encontrou alguém na sua vida? Encontrei, claro, encontrei. Fiz músicas, fiz parceiros, fiz amizades com parceiros importantes demais. O primeiro dele, no começo aqui dos anos 70, porque foi a minha primeira grande convivência de músico aqui em Belo Horizonte, foi com Juarez Moreira, de quem sou amicíssimo até hoje. Juarez Moreira, eu nunca tive nenhum atrito com Juarez, nenhuma crise de ciúme, porque músico tem atrito e tem ciúme. Toda profissão tem isso, não tem jeito. Mas entre mim e Juarez Moreira, isso é o maior troféu que eu posso exibir na minha vida é assim, eu e Juarez Moreira não tivemos nenhum atrito, nenhuma birra, nenhuma antipatia do outro, nenhum julgamento chato, preconceituoso, de nada de um com o outro. Então, o Juarez ali, foi meu primeiro parceiro de música, porque eu não esperava fazer música com outra pessoa, que eu estava tão concentrado e levando minhas coisas, que eu achava que eu ia fazer música sozinho pro resto da vida. Eu cheguei a falar isso com o Milton Nascimento uma vez. Ele falou comigo, não preocupa com isso, não. Se você fizer 50 músicas sozinho, ok. Se você... Você não precisa ter alguém. Se você é o suficiente... Se aparecer uma ideia de ter um parceiro, maravilhoso. Ótimo, não tem nenhum problema. E ele falava isso com a autoridade de quem teve parceiros a vida toda. Então, isso também me deu uma segurança danada. Mais para frente, né, que nós tivemos essa conversa. Então... mas aí eu tive o Juarez, depois eu fiz algumas com o Yuri Popov, o Yuri é um excelente melodista, excelente harmonista. Aí eu fiz uma quantidade muito grande com Léo Minax, que é nascido aqui no Padre Eustáquio, mas mora na Espanha já tem uns 35 anos. Fiz a vida dele toda lá fora de música, Léo Minax. Falam muito dele aqui. Não, eu costumo falar com ele que eu sou inventor dele em Belo Horizonte. Porque... Você foi o primeiro que chamou ele? Porque no ano 2000, o Léo já estava fora e ninguém sabia dele aqui. Eu ouvi uma coisa dele no estúdio e fiquei interessado em saber quem é esse cara. Só que ele tinha ido embora, tinha voltado para a Espanha. Passado uns bons anos, estou eu e Bernardo Santana no troço ali na Praça 7 para buscar documento. Eu chamo Psyu o negócio. Psyu que chama. Eu não sei se chama Uai ou chama Psyu, sempre fico na dúvida daquele negócio ali. Eu estou lá buscando minha carteira de motorista. E estou conversando com o Bernardo Santana. Bernardo Santana é muito alto. E eu sou tampinho, 1,71 m, o Bernardo deve ter 1,85 m por aí, ou 90, ele é grandão. Ele é gigante, ele é grandão. E aí eu falei, nós dois na fila. Eu falei assim, o Bernardo, cadê o... Eu falei do Léo Minax, contei essa história. Falei, esse cara sumiu e tal. E o Bernardo conhecia o Léo Minax também, sei lá por que foi, conhecia. O Bernardo está olhando assim, olhou assim... Olha o Léo Minax ali. Mentira! Na fila do negócio do Psyu. O Léo Minax estava em Belo Horizonte, eu não sabia. Mentira! Já fazia uns 4 anos que eu não via ele, sei lá quanto tempo. Nós já fazia um tempo, uns 2 anos que eu não via ele. Ele estava no Psyu buscando o documento dele, brasileiro. Aí eu fui lá. Nossa, fala em estar no lugar certo na hora certa. E aí nós começamos a fazer várias músicas, velho. Nós fizemos muita música. Mas a parceria, nesse caso seu, então, foi tipo casamentos que aconteceram? Teve o tempo ali, aí trabalhou, aí passou para outro, ou tem alguém que você gosta de toda vez que você faz alguma coisa, você mostra ali? Foi espontâneo, foi completamente espontâneo. Eu não parto desse princípio assim, por exemplo, eu gosto de inúmeros músicos, inúmeros violonistas, melodistas, gosto demais, de vários. Aqui em Belo Horizonte a gente tropeça em violonista bom, né? Não, Belo Horizonte, pelo amor de Deus, é um absurdo. A briga é ruim. Então, eu vejo os melodistas aos montes, assim, entendeu? Eu vejo, por exemplo, Sérgio Santos, um melodista, violonista, canta muito bem. Então, eu nunca tive o impulso de levar de ser compositor com ele. Mas o Paulo César Pinheiro teve esse impulso. Eles fazem, né, uma obra primorosa. Maravilhosa. E com outros. Então, tem um troço natural, assim, não tem uma coisa pensada. Eu nunca fiz assim. Se tiver um momento, se eu estiver admirando uma pessoa ali, achando que
Chama para poder trabalhar que eu na queira mesma ser hora. parceiro dela, vai ter que dar muito, sei lá, tem que ter muita conjunção de coisas aí, porque a pessoa pode não gostar de mim, né? A pessoa tem que ser muito boa, às vezes não é nem gostar, às vezes a pessoa, sabe, eu acho que a coisa mais linda que eu acho no ser humano é a capacidade, é a compreensão de conhecer né, de entender os próprios limites. Igual você, estou tentando tocar, não preciso de um professor. A pessoa, quero tocar com o Celso Adolfo. Não tem como, né? Não tem como, sabe? Não tem. Vamos para a próxima musiquinha. Temos mais uma musiquinha! Temos mais uma! Eu quero ver como é que você vai fazer com 3 horas de conversa. Não, tem 3 horas ainda não. Rabada, criangu, rabo de saia. A hora que mistura tudo. Conto tudo. De fubá, barriga d'água. E do balaio, e também dando som, violação. Você acha que isso aí devia chamar Tom Jobim, esse negócio de misturar tudo num negócio que não tem nada a ver? Nada com nada? Não, mas tudo tem a ver, viu? Não é nada com nada, não. Tudo que cai nesse caldeirão dessa turma aí tem sentido pra valer, viu? É só um negócio ali que às vezes eu penso, não, gente, isso é pra rimar só. Isso aí, samba do João Bosco aí, isso é outro marco na minha vida. João Bosco é sensacional. É outro marco na minha vida. Porque quando o João apareceu aqui tocando, ainda no movimento estudantil, eu já estava tocando também, a primeira centelha que eu tive desse negócio de mudar a afinação de violão foi por causa dele. Ah, é? É, foi por causa dele. Porque ele estava tocando no antiquíssimo e já desfeito DA da Católica na Avenida Getúlio Vargas. Exatamente, tinha um DA ali. Que é coisa de estudante, né? Aquele negócio meio tudo assim, bastante avacalhado, mas tudo funcionava. Tinha muito show lá, e eu tocava lá também. Um belo dia eu fui lá assistir o João Bosco. Quando ele está tocando lá, ele muda a afinação no palco, assim, no violão. Mudou, botou baixo em ré. Mudou. Aí eu falei, Falei, opa, mudou aí. O que foi? Se você muda, eu acho que ele mudou umas 3 cordas naquele tal dia lá. Se você muda a afinação, Dó maior é assim, já não é mais. Você mexeu nas cordas, Dó maior vai virar uma outra forma. Sei lá o quê, vai virar um outro negócio. Na hora que o João fez aquilo, eu falei assim, como é que vão ser agora as formas que ele vai usar para esses acordes? Aí eu não entendi nada, é lógico, porque a coisa vai acontecendo fluidamente ali. Mas eu falei, mas se mudou a afinação, agora me cabe estudar, né? Então depende, calma, a nota depende de onde está a afinação? Depende. Gente, Iraia, esquece disso, eu não vou tocar nada, não. Eu tô achando que toda nota vai ser no lugar, então você pega Se você mudou a afinação do violão, vai... Então, a verdade não tem violão desafinado, o que tem é pessoa que não sabe onde é que está a nota naquela afinação? Não, violão desafinado tem sim. Tem. Mas como? Tem sim. O instrumento pode não estar afinado, mas não importa em que afinação ele esteja, é outra coisa. Mas o instrumento, se ela tem que soar sol, a partir de uma referência, ela tem que soar sol. Pronto. Ela tem que ter 440 vibrações como sol, ou como lá, não interessa. Mas se ela tiver menos vibrações, ela está desafinada. Ela está desafinada. Agora, se você afinar essa nota sol no outro lugar, se ela passar a chamar outra coisa, sol sustenido, por exemplo, ela está afinada. Ela não pode ficar entre sol sustenido e sol ficar no meio do caminho. Aí ela está fora do lugar. Meu Deus. Então existe. Esse é um assunto esquisito, você chegou a ir para algum conservatório de música, alguma coisa? Não, isso tudo aí você aprendeu com a vida? Aprendi na Oreada. Meu Deus do céu, Celso, na Oreada, pelo amor de Deus. Eu e mais uns 10 milhões de brasileiros, músicos, somos assim na base da Oreada. Não, isso aí é porque eu acho que já vem de muitas encarnações. Mas, enfim, vamos chegar agora no seu trabalho novo, lindo e fantástico. Voltar lá naquele assunto lá que a gente começou? Vamos. Então, vamos lá. Aí nós vamos chegar nisso aí, voltar no que está acontecendo hoje para encerrar, né? Para poder achar as 20 musiquinhas lindas e maravilhosas, que você tem lá o bonus track, lembra? Isso, Então é o seguinte, esse disco que eu estou fazendo agora se chama Pratiano, porque quem nasce em São Domingos do Prata é Pratiano, com I.
Pratiano. Com I? Com I. Aham. Não é Prateano, não, porque já houve uma reforma ortográfica que organizou essa confusão. Entendeu? Roseano. Não, é Rosiano. Tá? Prateano com E, não, é Pratiano com I. Eu também detesto esses negócios. Eu escrevo ideia com acento até hoje, você acredita? Mas você sabe que eu tenho um consultor de luxo. Quem é? Que é meu amigo particular e de quem eu sou padrinho de casamento. Quem é? Vocês vão me permitir cartear essa marra aqui. Que é o professor Pasquale Cipro Neto. Então, qualquer dúvida que eu tenho... Você liga para ele na mesma hora. Pasquale, por favor. E nós tivemos uma conversa há pouco tempo sobre isso, negócio de pratiano, porque eu que provoquei essa coisa. É pratiano com I. Porque se você for no dicionário do Aurélio, está lá pratiano com I, aquele que nasceu natural, não sei o que, de São Domingos do Prata. Se você for no Antônio Wise, que é dessa grossura, você vai achar lá pratense. Pratense. Como gente que nasceu em São Domingos do Prata. Quem nasceu em Lagoa da Prata? Não sei o que é. Eu sei que talvez seja pratense, não sei. Que nasce na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. Uai. Tem um tanto de prata por aí, gente. Agora, no nosso caso, de São Domingos do Prata, a gente nasceu e ouviu a vida inteira que a gente é pratiano. E aí você colocou o nome no CD, Pratiano. Então, eu sou pratiano. Você acha que esse CD, então, seria, assim, um resumo de quem é Celso Adolfo? Não, Aninha, Paixão, todo disco ele é um resumo da pessoa até aquele momento. É sempre assim. Que lindo isso. Pode ter certeza, todo sujeito, ou todo livro, né? Enfim, que a pessoa escreva. Toda obra que a pessoa produza, o teatro que ele produza, até aquele momento é o que ele fez até aquele momento. Então, Pratiano é mais um resumo, entre os tantos resumos que eu tenho aí para trás. São 11. Esse é o 11º resumo de mim mesmo. Então, ele é assim. Não é não é um disco, muitas vezes as pessoas acham que eu estou fazendo um disco em homenagem à minha terra. Eu não preciso homenagear a minha terra, porque ela vive em mim 100% o tempo todo. Ela entendeu? Ela me homenageia. A minha terra me homenageia, eu não preciso. Vamos voltar mas eu canto a minha terra, eu cito a minha terra o tempo todo, em vários momentos, em várias coisas. Então, quando eu fiz o disco Pratiano, eu só queria dar esse nome, porque esse nome ele é um resumão mesmo, mais um desse momento, um resumão de tudo, da minha capacidade de tocar até o momento, de tudo que eu desenvolvi, da minha capacidade de escrever, de pensar, de ter opinião e de organizar tantas pessoas para fazer um disco, porque é muita gente para fazer um disco. Então é isso. É muita gente envolvida, não é? Muita gente, Nossa coisa. Senhora, eu adoro ir para estúdio e ver esse tipo de coisa. É muita gente envolvida, o povo pensa... É o canto orfeônico lá atrás do Vila Lobos. Eu sou um orfeão da música, o outro também é orfeão da música. Nós juntamos todo mundo, aí faz um canto orfeônico. Mas agora você tem que contar para a gente da bonus track, lembra? Então, lembro. Então, pera aqui, tem um detalhe importante. Tem uma música que chama-se Pratiano. Eu mandei essa música para cá? Não. Mandou? Não mandou. Tem mais alguma musiquinha aí? Que absurdo, você vai achar aí. Tem mais uma só. Qual que é que tem? Cicatrizes. Não, então peraí, eu vou pular essa aí. Nós vamos pôr Pratiano. Pratiano. Depois nós acha o link dela, tá fácil, porque ela está no Spotify. Pratiano com I. Está lá, Celso Adolfo, Pratiano com I. Essa música, eu trato de mim mesmo quando eu era menino. O que aquele menino pensava? Tudo que eu estou te falando aqui, essa conversa toda aqui, tinha um menino lá, que sou eu mesmo, lá com 7, 8 anos de idade, que está pensando o quê? Eu fui na cabeça desse menino e fiz uma música chamada Pratiano. E ali eu faço... a música é longa, são 7 minutos. Ela devia ter 70 minutos, mas ela tem só 7 por enquanto. Porque é uma história contada? Eu vou desenvolvendo um tanto de coisas que estavam na cabeça daquele menino. Essa que é a questão. Entendeu? Eu não estou falando... Não estou sendo piegas, não estou falando que... é um negócio um pouco assim...
É uma filosofada, assim, meio... Adoro isso. Pode viajar na maionese total. Viajar, é uma filosofada... Na hora que você encontrou esse menino, o menino estava feliz com o resultado de quem ele é hoje? Esse menino fazia pergunta para ele próprio. O que ele era? O que era aquele menino de calça curta? Mão no bolso e sapato envernizado. Quem era esse menino? Era eu, né? Eu fiz a partir de uma foto minha, quando eu tinha essa idade. Olha ela aí, ó. Vamos ver um pedacinho dela? Que linda. Um menino calça curta, tinha tudo e nada tinha, tinha menos que queria, mal sabia o que não tinha. Nossa. Anjos músicos que eu via se orquestravam no coreto. Eram anjos de Ataíde, eram céus de ouro preto. Viu que a vida é muitas águas, ora turvas, ora claras. É isso. Eu vi aquela foto ali, que eu vejo diariamente na minha vida, desde era uma foto de aniversário. E o que passava na cabeça daquele menino? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, assim. E eu olhei para a foto e fiquei conversando comigo mesmo. Falei assim, o que você pensava mesmo lá? E eu lembrei de tudo que passava na minha cabeça. Porque eu lembro das minhas coisas dos 4 anos de idade. Isso eu lembro. Lembro mesmo. Então eu já estava com 7 para 8 anos. O que eu estava pensando? A música já estava assim, ó, já estava esse negócio todo voando. Assim. Eu não ia passar minha vida no mesmo lugar. Não ia. Aquele menino já sabia disso. Entendeu? Por qual meio? Inicialmente pela imaginação, né? Você voa, né? Imaginação é para isso. Né? Você voa e tal. E essa música vai toda nessa onda. E quando ela termina, ela faz um fecho, que eu acho um fecho bonito, assim. Ela faz um fecho que eu parto daquele ponto ali, vou descrevendo, panam, e falo. E nesse momento, esse menino chegou aqui, chegou assim. Eu sou eu aqui agora. Aquele menino chegou aqui, até exato momento, aqui nesse dia 6 de outubro. 6 de outubro. Ele chegou aqui, entendeu? Se eu escutar essa música daqui a um mês, eu vou falar que esse menino chegou aqui até aqui, chegou assim, daqui 20 dias, eu cheguei dessa maneira, até meu tempo na Terra cessar completamente. Quando cessar completamente, ainda essa música vai estar valendo, esse verso final vai estar valendo, porque aquele menino chegou até aqui, no momento do corte rente final, onde tudo cessa. Chegou assim. Então, cessa coisa nenhuma. Você vai lá, tá tocando lá do outro lado também. Não, cessa fisicamente, né? Agora, as outras energias que ficam fluindo aí, que todos nós produzimos, né? A música é imortal, gente. A música é uma forma de energia. O músico é imortal. Então, isso vai ficar aí, deixa aí. Agora, o estado físico, ele cessa ali naquele momento. Só isso. Então, essa música está aí. O disco, chama-se Pratiano. Essa música não estava, ela não existia. É a bonus track. Ela não, a bonus track ainda é outra. Mas ela não existia. Ela foi feita há pouco tempo, porque de tanto eu ver a foto, num momento assim, e eu falei assim, ué, essa foto aqui, eu conversando, falei assim, esse menino calça curta, que é isso? Pronto, me bateu essa ideia, assim, o que eu pensava mesmo naquele momento? Aí fiz a música. Então, ela entrou no disco. Que lindo. E ela entrou no disco parecendo que ela que dá nome ao disco. Não. O disco existia com esse nome e a música apareceu ali. Então, eu sou, das músicas que eu já fiz, eu sou capaz de dizer que a que mais me apaixonou de ter feito foi essa, sabia? Você está falando sério? Tô. Porque, eu não sei por que não, exatamente, não quero fazer frase de efeito, não. Mas depois que você escutar ela direitinho assim, você vai entender por que no plano pessoal, meu, né? O pessoal meu em relação a uma namorada que você não tem mais, ou um amigo que você não... Foi a que você mais se expôs, então? É um negócio assim, tem um negócio aí que é mais...
que mais, que vai um pouco além de simplesmente fazer uma música, sabe? Tem uma coisa a mais nessa ideia aí. Não sei verbalizar isso, entendeu? E é a primeira vez que você sente isso ou você já sentiu primeira isso com vez, outras músicas? Eu já ouvi essa música, já chorei demais da conta ouvindo essa música sozinho. De soluçar, assim, sozinho. Eu não gosto de falar, não, porque... ela já está no Spotify? Tá, ué. Que eu estou fazendo disso, na medida que a música fica pronta, eu ponho ela na rede. Isso é sensacional. Entendeu? Ela está aí. Mas sabe que isso foi uma das coisas que eu falo para todo mundo? Gente, a pandemia ensinou uma coisa tão séria, não tem o amanhã, vão deixar de ficar empurrando aí. Exatamente. Sabe, vamos parar com esse negócio de empurrar com a barriga e vamos fazer hoje, ao invés de fazer amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, Então ela ficou pronta, já foi. E ela, no momento em que tiver um disco físico, porque eu tenho um compromisso de contrapartida, porque eu uso a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais, e o patrocínio é da CEMIG, então nós temos esse compromisso, eu sou fiel aos compromissos e às obrigações legais, entendeu? Tudo que a lei me obriga a fazer, eu faço porque tem que fazer. Você está ali para trabalhar mesmo. Então, eu empreguei não sei quantas pessoas com o recurso da lei, empreguei tudo e tal. Agora tem uma coisa que eu ainda tenho que entregar, que é uma tiragem de disco físico. Ai, eu adoro isso. Eu também gosto. E nesse disco físico, essa música não estava planejada para entrar. Ai, menino. Porque ela tem 7 minutos, mas ela vai entrar. Alguém vai ter que sair. Ah, não tem como colocar tudo não? Porque não cabe mesmo? Tem um limite de tempo? O CD tem um limite, eu acho que é 72 minutos um CD comum, cara. Então eu tenho que somar, soma tudo e tal, e das 20... Não faça isso, faça o álbum duplo que eu tô falando. Não, mas não tem dinheiro para isso não, ué. Fazer álbum duplo você tem 2 custos, entendeu? Mas não, ao invés de você colocar 1.000, você coloca 500. Edição de colecionador. Aí eu tenho que ver com um negócio que chama-se readequação do projeto, que eu tenho que explicar por que eu estou mudando o projeto. Você fala que você veio aqui conversar comigo? Qualquer coisa eu vou lá e converso com eles. Vou falar, atenção, senhores... Não é, Iraê? Atenção, Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Isso. Vocês que são ciosos das responsabilidades que têm, a Aninha Paixão manda avisar que eu vou diminuir a tiragem para fazer um CD duplo. Um CD duplo. Isso, para não tirar nenhuma música, porque se tirar, gente, é a mesma coisa que amputar alguma coisa do corpo. Não existe isso. Qualquer coisa vocês conversam comigo que eu pego e desenho. Gostei desse desenho. O negócio assim, é sensacional. A gente vai lá e desenha tudo aqui. Última perguntinha. Ilha deserta. Para sempre deserta. Não pode levar ninguém. Mas pode escutar uma musiquinha para o resto da vida, somente uma. Qual será? Qual será? Tem uma missa de Johann Sebastian Bach. Nossa Senhora! Uma missa de Johann Sebastian Bach. Que eu não vou saber te dizer, não vou saber o nome dela. Uma missa de Johann Sebastian Bach. Ou talvez os concertos de violino de Johann Sebastian Bach. Os concertos não tem que ser uma só. Não, porque os concertos... Um concerto? Lógico, aí você está louco? Não, vamos então, deixar uma missa. Eu fico uma missa de Johann Sebastian Bach, que eu não sei qual é aqui agora, não é qualquer uma. Sensacional. É bom música clássica por causa disso, porque dependendo do seu mood, né, do seu ali, você vai e muda a letra. Ainda mais você que é letrista, não é? Hoje eu tô apaixonada, então vou falar de amor. Hoje eu tô feliz, então vou falar isso. Isso é sensacional. Porque o Johann Sebastian Bach, ele não tem tempo nem lugar para ele, né? A imaginação dele é isso. Ela veio de tempo nenhum, está indo para todos os tempos, e ela veio de lugar nenhum e está em todos os lugares. Essa é a obra de Johann Sebastian Bach. Isso é maravilhoso, Queridão, eu tenho que te agradecer demais por você ter vindo aqui. Promete que você vai voltar? Está garantido. Você não vai ficar com medo das minhas perguntas, não? De jeito nenhum. É bom chegar aqui sem combinar nada. Melhor ainda. Não é? É. Mas tem as musiquinhas, tá vendo? Tá tem ótimo. as musiquinhas. Isso é sensacional. Maravilhoso. Eu amei profundamente.
Igualmente. Coisa linda. Muito obrigada. E que todo mundo, é só achar Celso Adolfo. Celso Adolfo no Spotify, nas plataformas todas. Todas. Todas, tá tudo lá. Então, Pratiano, próximo disco, eu vou seguir o conselho da Nina, vou dar um jeito de fazer ele uma tiragem física. Dupla. Vamos ver como é que isso fica. E no mais é tocar violão, cantar, ouvir música. Te seguir em todas as redes, porque sabendo de show, fica sabendo de tudo, né? Fica isso é sensacional. Redes, tá aí o tempo todo, nós estamos falando o tempo todo sobre tudo, né? Maravilha. Meus amores, chegamos ao fim. Mais um playlist chegando ao fim. Eu também quero fazer esse aqui duplo, gente, pela primeira vez na vida. Eu quero fazer isso, trazer ele aqui logo na semana que vem, que aí semana que vem a gente tem mais Celso Adolfo, né? Meus amores, aqui, ó, semana que vem vocês já sabem, estaremos de volta aqui, meia boca não passa nem na porta. Então não preocupa, porque alguém especial estará aqui, ó, na minha frente, tá bom? Até lá você já sabe, viu? Um beijo. Fica com Deus e juízo. Tchau.